Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 9 de maio de 2024. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Estou aqui novamente fora da geladeira. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ela, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Sentiu saudades? Porra, saudade demais. Mas foi bom ver aí o susto da galera quando quase te perdeu, Vitor. Tá vendo? O amor foi reacendido nessa hora. Mas eu vi você colocando uma opção na enquete, né? Pra direcionar os Ana Raíssas contra a minha pessoa, né? Mas é porque, infelizmente, as opções foram muito boas. Aí foi mais forte que eu. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Opa, tudo bom, tudo bem, sim. Como a gente pode dizer que tá tudo bem, mas levando, né? É aquele tá tudo bem que a gente já sabe que tá tudo ruim, mas é protocolar, né? É isso. Bom, e fechando nosso quarteto de hoje, temos ela novamente aqui brilhantando o Midcast Política, Paula Costa. Tudo bem, Paula? Tentando não surtar e não perder meu réu primário com a galera que dissemina fake news. Tô nesse ponto. É unânime aqui, estamos todos, porque essa semana foi bem puxada, né? O que já estava ruim conseguiu ficar pior ainda com tudo que veio aí ao rebote da tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É uma sensação de déjà vu, né? Eu já vi isso acontecendo antes. Exatamente, cara. Vamos falar isso mais à frente, mas assim, vamos tentar começar o episódio com um clima mais ameno, vamos dizer assim, né? Porque a gente já vai começar falando do show da Madonna, que foi um grande evento aqui no Rio de Janeiro, né? Dizem aí que reuniu 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana, o quinto maior show da história em número de público. E, assim, óbvio, a gente não tá aqui para questionar se a Madonna cantou playback, se a Madonna isso, se a Madonna aquilo. Eu quero saber de vocês como que vocês encararam politicamente esse show da Madonna, não só com as coisas que foram mostradas nesse grande evento que a gente teve, né? Como, por exemplo, exibir o rosto, né, de várias pessoas, de vários ativistas que foram assassinados ao longo desses últimos anos, de várias nacionalidades, incluindo, por exemplo, a Marielle, né, e várias outras pessoas. E também como é que vocês viram todo o frenesi da extrema-direita por conta do show da Madonna, com fake news para um lado, reclamações para o outro, mas ao mesmo tempo a gente tinha ali bolsonaristas curtindo bastante, né? Bolsonaristas famosos curtindo bastante ali o show da Madonna. Quero saber como é que vocês viram essa questão da parte política. Vitor, você é o nosso carioca, eu quero saber se você foi. Não, Ana Raíssa, eu não tive o prazer de estar ali em meio àquela multidão, sentindo o calor humano das pessoas. Infelizmente, só assisti pela TV no ar-condicionado mesmo. Que triste, eu também. Nossa, eu tô pensando nesse show, acho que eu e o Brasil, né, estamos pensando nesse show até hoje, por motivos óbvios, né, de ser um espetáculo. E por motivos de, caralho, a gente não melhorou nada. Essa mulher continua um escândalo há 40 anos. E não é porque ela está fazendo a mesma coisa ou ela não seja muito boa, pois ela é a melhor. Mas a reação, politicamente, socialmente falando, mostra que, assim, toda a esperança que a gente tinha na geração mais nova, eu saquei. Toda a esperança de volta, vou botar embaixo do colchão, porque puta merda, sabe? Até gente que dizia que sempre gostou da Madonna e depois ficou no Twitter. Nossa, eu não sabia que o show dela era assim. Como um ser humano pode ser desavisado desse tanto? Estava onde durante esses 40 anos, né, cara? Estava embaixo da pedra, irmão. Que isso? Tem condição, assim. Essa mulher é um show, um espetáculo, visualmente, socialmente. Quando começaram a aparecer as fotos das pessoas, não tinha como você não se emocionar, né? Quando apareceu, especialmente a do Bruno, cara, é um trabalho de pesquisa excelente, assim, sabe? De você ter... E a história da Madonna, né, com o público LGBTQIAP+, de sempre, ela sempre enfrentou, né, a mídia, ela sempre enfrentou a sociedade para defender, porque a gente agora
nós temos, né, HIV positivos indetectáveis, eu ouso dizer que a gente está bem perto de uma cura. Mas, cara, na década de 80, quando essa mulher deu a cara a tapa, não foram muitos. É uma coisa que eu já falei aqui em alguns momentos, assim. É muito fácil você ficar do lado de uma coisa quando ela é pacificada. Agora, quando não é, sabe? Quando tá Deus e o mundo chamando de câncer gay e todas essas ignorâncias, não tem como você não ver a grandeza dela. Cara, como a gente é moralista, como a gente ficou moralista, como a gente encaretou, sabe? Esse povo cresceu assistindo Banheira do Gugu, aí agora vem pra essa, não aguenta um cabarezinho. Esse povo que ouve Leonardo, que as dançarinas sem calcinha, que tem um show que literalmente chama cabaré. Era isso que eu ia falar, E aí, não, todo mundo, o meu sertanejo não é cabaré. Me poupe, é tudo cabaré junto. Só que o da Madonna é muito mais qualidade. Espetáculo. Eu escuto essa mulher a semana toda, só penso nela, sonhei com ela. Estou sonhando com Madonna. Uma senhora de 65 anos, né, vestida a bandeira do Brasil. Pablo lá, maravilhosa. Foi assim, tudo. Aí depois ela teve que sofrer 4 horas de uma festa com o Luciano Huck, né? Mas é o preço que se paga. Quando fala Come to Brasil, você tem que engolir o Luciano Huck, porque ele vai estar em todas. Oh, meu Deus, aposto que nessa hora a Madonna falou, eu vou ficar bêbada. Talvez para ela essa parte tenha sido ruim, mas para todos. Essa mulher nos fez felizes no meio de uma tragédia, né? Que é outra que nós estamos vivendo. Os bolsonaristas não sabiam o que fazer. Ai, meu Deus, eu tô gostando, não posso dizer que estou gostando. Aí vem com aquele negócio. Aí os posts, você não sabe se é fã ou é hater. Nossa, mas ela já foi excomungada 3 vezes. Aí é mesmo, que mulher foda. Opa, era um padre que postou. Ixi, não é tão assim. Ela não veio dar passeio, essa mulher. Pois é, menina. É engraçado, né? E assim, enfim, muita coisa do que eu queria dizer, Ana já falou, mas é muito curioso como se repete essa coisa assim da culpa que se joga no consumo da cultura, a culpa que se joga na alegria, no prazer, né? Porque a obra da Madonna fala muito sobre o prazer, gira muito em torno disso, grande parte da obra dela. E aí começou essa coisa, né? De, não, olha que absurdo, tem que cancelar o show da Madonna, não sei o que e tal. A mesma galera que hoje, passou essa semana toda inventando mentira, né? Porque tá pouco se fudendo pra quem tá sofrendo de fato. E assim, a potência que foi a gente num momento assim, que tava tudo tão dolorido, tão sofrido, né? Porque muito sofrimento acontecendo no nosso país nesses últimos dias. E foi assim, um dia de respiro que é claro que muita gente não teve como esquecer o que estava acontecendo, mas algumas pessoas conseguiram, assim, se distrair um pouco e celebrar um pouco a vida, porque celebrar a carreira de Madonna é celebrar também a vida, né? Eu vi alguém falando, assim, que para nós millennials, a vida da gente, Madonna é praticamente a trilha sonora da vida da gente, né? Que, assim, é diferente do Michael Jackson, né? Porque são considerados o rei e a rainha do pop. Madonna tá desde a década de 80 até agora produzindo material de qualidade e como a Ana Raíssa falou, né? Ela tá sempre trazendo coisas importantes para dentro do trabalho dela, sempre se mantendo jovem. Não é só o corpo dela que é jovem, né? A arte dela também se renova muito. A Madonna, como ela mesma falou, né? Ela foi muitas Madonas ao longo desses 40 anos. Eu lembro, tipo, não, essa música aqui eu era criança, essa aqui eu tava na adolescência. Foi muito, muito bom ver os tópicos, os assuntos mais falados do Twitter no dia seguinte. Satanismo, putaria, depravação. Antes da Paula comentar, né, o que vocês falaram aí da galera pedindo pra adiar o show, é engraçado, né, como a mesma galera que comemorava a motociata do Inelegível durante a pandemia, quando estavam morrendo 4.000 pessoas por dia, reclamou da galera de esquerda que estava indo pro show, sendo que o presidente em que essas pessoas votaram estava lá no Rio Grande do Sul, estava acionando todo o seu governo e não indo pro show da Madonna, por exemplo. Isso, acho que a crítica valeria se o Lula estivesse lá no show da Madonna, enquanto tá
tá acontecendo o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Agora, criticar a galera de esquerda que foi pro show, a galera progressista, um show que já estava marcado há muito tempo, e que muitos das pessoas relevantes que foram estavam ajudando nas redes sociais, fazendo, né, movimentações, e por algumas horas foram lá curtir o show, e quem realmente tem que ajudar, que é o presidente, estava ajudando. Então, assim, é muita hipocrisia, muita incoerência dessa galera, né? Mas diga aí, Paola. E lembrando também que eles inventaram a fake news de que a Janja ia para o show da Madonna, e a Janja, na verdade, ela tinha ido cumprir uma agenda no Rio de Janeiro pela manhã, e à tarde ela já estava em Brasília cumprindo outra agenda. Então, no horário em que a galera estava levantando tag, dizendo que a Janja ia pro show da Madonna, que ia encontrar a Madonna, não sei o quê, a Madonna estava no seu hotel sem Janja, porque a Janja estava o quê? Em Brasília, cumprindo outra agenda. E assim, parte dessa agenda, inclusive da Janja do sábado, Momentos Fofoca, era conseguindo donativos para o Rio Grande do Sul. Porque no domingo ela veio para o Rio Grande do Sul junto com o Lula, e aí ali veio 1 tonelada de ração que ela conseguiu mobilizando, ela mobilizou uma empresa para isso, e 3 mil colchões para Canoas, para os abrigos de Canoas. Então, assim, que foi ela que mobilizou. Muita gente não imagina que a Janja esteja fazendo as coisas pessoalmente, mas ela tá. Então, enquanto estavam ali, né, azucrinando a vida dela por causa do show. E a mesma coisa a questão do cancelamento. Cara, no final, a quantidade de recurso que entrou para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, agora está ajudando o Rio Grande do Sul. Essa é a verdade. Porque tem muito empresário do Rio de Janeiro que lucrou muito com o show da Madonna e que tá mandando recurso para cá, sabe? Tá mandando coisas para cá, tá mandando alimentação, tá pagando caminhão. A própria Prefeitura do Rio de Janeiro também tá dando apoio, sabe? Então, assim, a galera cria umas coisas que, assim, não faz sentido. Não tem cabimento, sabe? Você comentou, uma parada que me irritou muito foi a galera reclamando do valor que foi gasto no show da Madonna, né? Porque a prefeitura gastou 10 milhões, o governo do estado gastou 10 milhões. Essa galera é daquela que quer acabar com o estado apoiando qualquer coisa de cultura, né? Já foi comprovado em vários países, Madonna, Beyoncé, Taylor Swift, todas essas grandes estrelas da música, elas movimentam muito dinheiro em qualquer lugar que ela passa, né? Então é óbvio que, assim, podia ter gasto os 10 milhões com outra coisa. Tá, podia ter gasto 10 milhões com outra coisa, mas o quanto girou a economia no local, essa galera, né, que é liberal, né, que gosta que a iniciativa privada tenha o protagonismo, deveria estar apoiando, né, porque justamente através dessa verba que o governo disponibilizou, a iniciativa privada também se beneficiou. Mas, assim, não adianta conversar com gente dessa laia, porque eles vão sempre arrumar um argumento para defender o argumento absurdo deles, né? Agora, eu queria a nota de vocês para a empolgação de Fábio Weingarten durante o show da Madonna, no videozinho que circulou aí, que primeiro saiu a notícia de que ele, Jorge Seife, Cláudio Castro, né, governador do Rio, que faz até meio sentido ele tá ali, né? Tínhamos Aécio Neves, tínhamos ali o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, mas o Seife e o Fábio Weingarten são dois expoentes do bolsonarismo, né? O Fábio Weingarten é advogado do Bolsonaro e estavam lá no show da satanista Madonna, né? E o Fábio Weingarten pulando lá, e o Seife falou que ele foi com a esposa, que a esposa insistiu muito para ir. Quando viu do que se tratava, saiu no meio do show, e óbvio que a gente vai acreditar aqui que ele realmente saiu no meio do show quando viu do que se tratava, mas o Weingarten estava pulando. Eu quero saber a nota de vocês para a empolgação de Fábio Weingarten. Inclusive, Jair me disse que ele estava perto, né, dela durante o show. Né? Nota dó. Não tenho nada a comentar. Tá, mas ele já falou qual foi a música favorita dele no show? Não, ainda não. Mas ele publicou a foto da Madonna do lado do Netanyahu pra justificar a ida dele ao show, entendeu? Tentou associar a Madonna a Israel e tal. Essa galera, na moral, cara, eles têm uma coisa muito reprimida, né? Eles têm que tentar manter o personagem ali. É uma coisa triste até de assistir, porque né, eles não conseguem se expressar da forma como gostariam, pelo que a gente vê no vídeo, por exemplo, né? Porque quando é pego, a pessoa tem que dar a volta que for pra poder sustentar ali
vale o personagem. Tipo, fui levar pendrive pra o país onde estava acontecendo a Copa. E estava lá, por acaso estava eu lá assistindo o jogo no meio da torcida. Mas, cara, foi muito divertido uns 2 dias ver os comentários no post do Weingarten, porque os bolsonaristas estavam alucinados reclamando com ele ter ido no show da Madonna, foi bem divertido. Estavam com raiva porque eles não foram também, né? É verdade. No fundo era isso, né? Uhum. Até eu fiquei com inveja que ele ia ter ido. Fechamos então sobre Madonna, podemos seguir com a nossa pauta. Então vamos lá. Xandão determinou a soltura de Cidinho. Agora Cidinho já está na sua casa, né, com a sua família. Precisou botar a tornozeleira eletrônica para poder ter esse pedido de soltura aceito, né? Mas ao mesmo tempo o Xandão manteve aí a delação do Cidinho, né? Depois de ter chamado ele para averiguar o que ele estava falando, né? A gente comentou aqui à época, mas então assim, Cidinho agora está em casa e a delação está mantida. Algum comentário? Esperavam mais dessa última prisão? Uns ânimos mais apaziguados agora, eu acho que não tinha mais por que manter o cara preso, não. Assim, né? Pensando, né? Tô aqui no tribunal de Haia, tem por que deixar preso, é um ser humano. E não ia sair mais nada daí mesmo, que esse homem ameaça, aí faz toda uma comoção e a gente espera ele piar e ele não pia, né? Mas por que eu estou defendendo isso? Pela desmoralização que é um tenente-coronel do Exército ter que usar tornozeleira eletrônica. É verdade. Que sabor. E vocês perceberam que ele foi solto e logo depois teve gente que foi internada, né? Olha, é verdade, hein? Olha, então foi isso. O maior efeito dessa soltura foi esse. A erisipela estourou. Nossa, isso me fez lembrar da foto que ele publicou lá no... Nossa Senhora. Merda. Nossa Senhora. O que? Aquela foto parecendo um morto? Não, é essa e teve uma outra que ele posta em pé. E aí a perna tá toda zoada. Nossa. Tem uma perna fodida e outra de boa. Eu só vi ele deitado, assim. Parecia que já tinha batido as botas. Eu só vi aquela e eu cheguei a pensar que o Eduardo Bolsonaro estava noticiando o falecimento, mas não estava. Não, e teve uma chamada falando que o corpo dele ia ser transferido para algum lugar. Foi! Cara, eu achei que eu ia ter um infarto de alegria, porque foi muito rápido, que eu logo embaixo vi que a nota foi de notas de comunidade, né? Mas foi uma alegria tão intensa e tão rápida que eu tenho certeza que mudou o ritmo da batida do meu coração. Nasci de novo. O corpo, é porque é só o corpo aquilo lá, tá podre. E sempre tem um filho pra expor uma foto desse cara. Sempre, esculhambado. Cara, quem tem os filhos desse não precisa de inimigo. Mas ele tem inimigos. Inimigos não faltarão jamais, que é o que eu rezo toda noite, pra que inimigos não faltem. Mas, Amém. Puta, sempre um filho postando uma foto esculhambada desse cara. Mas acho que então a gente não precisa nem comentar, né? A questão do Bolsonaro, que a gente já falou aqui, Bolsonaro tá internado lá por conta da... Como é que é o nome mesmo, gente? Erisipela, mas também travou o bucho, também entupiu de novo. Foi de novo? Foi o que eu soube. Mas vai ver, eu tô aqui divulgando fake news, homem, né? que mastiga de boca aberta. Não é fake news de Thaís, tá? Ele foi internado em Manaus e quando o bucho tupiu, ele foi transferido. O corpo do Bolsonaro. Foi nesse momento que o corpo foi transferido, não foi que a alma já era. A alma já partiu faz tempo. Não, inclusive a ironia, né, que é esse bicho ter ficado desse jeito em Manaus. Deve ter sido, assim, a aura pesada, assim, parando. Ele deve ter sentido, assim, aquela aura pesada parando em cima dele. Aí estourou a erisipela, entupiu o bucho. Um homem que mastiga de boca aberta. Pô, toda hora vai entupir alguma coisa e até o dia que estourar. Não, e o que eu achei curioso nessa... Só good vibes only agora. Super good vibes. A gente ainda tá na parte good vibes. Eu só queria fechar a questão lá do Cidinho, voltando ao tema anterior, porque o advogado do Cidinho diz que o ex-ajudante de ordens afirma não saber com quem estava conversando quando fez aquele desabafo com críticas à PF e o STF. O advogado afirmou também que Cid está arrependido dessas declarações. Abre aspas. O Cid não sabe quem
quem é, não lembra com quem ele falava. Um indivíduo que tem um celular fala com uma pessoa, 2 só, fala com todo mundo. Cid tem muitos amigos. E para quem estava preso e se sentiu em liberdade, ele deve ter começado a receber telefonemas e responder. Ele falou com várias pessoas, tanto que ele não sabe exatamente para quem ele falou, fecha aspas. Essa foi uma das piores desculpas que eu já ouvi nos últimos tempos, cara. Eu só acredito que ele tá arrependido mesmo, se ele fizer uma tatuagem. Bom, fechamos aqui. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu quero só fazer um comentário jocoso, porque fazer uma citação aqui que o ex-presidente Jair, ele disse, estou bem, graças a Deus. É uma eripizela. Era só isso, era só pra dizer que o bicho não sabe nem dizer. Eu não tinha visto, não. Eu também aí tinha tem visto, aqui na matéria, é uma eripizela, aí entre parênteses, sic. Era isso. Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos seguir então aqui com a nossa pauta, que a gente ainda tem mais 2 tópicos antes aí do nosso principal tema de hoje. Esse aqui é especialmente para Paola, que deve estar se sentindo assim muito satisfeita com essa notícia, pois o governo de São Paulo, nunca tem o Tarcísio na manchete, né? Mais uma vez, vamos lá. O governo de São Paulo inclui vídeo do MBL em apostila digital do ensino médio e depois retira material do ar. O material era um vídeo do MBL sobre grêmios estudantis em uma das aulas disponibilizadas nas apostilas digitais de língua portuguesa da 2ª série do ensino médio. Os slides com o vídeo do movimento político foram produzidos pela Secretaria da Educação, comandada pelo secretário Renato Feder. Questionada, a pasta afirmou que o conteúdo já foi removido e apura o caso. E aí, Paola, isso te lembra algum movimento? Também tenta se infiltrar nas escolas de alguma forma? Novamente é o governo técnico do Tarcísio aprontando das suas, né? Tarcísio que já tentou substituir professor por ChatGPT. Isso. Recentemente, né? Tentou fazer isso. Agora tem uma apostila com vídeo do MBL e mais, com vídeo do Brasil Paralelo também, né? Também teve? Sim, que esse material também tem vídeo do Brasil Paralelo. Então, além do vídeo do MBL, tem Brasil Paralelo. E aí, assim, isso só reforça o que a gente já vem falando há muito tempo, né? Tem 2 coisas que os educadores, que a gente que é educador e que luta tanto para que a educação seja pública, gratuita e tenha qualidade, já vem reforçando, né? A primeira é que escola sem partido é só quando é sobre a esquerda, porque quando é sobre extrema-direita, eles não estão ligando. Né? Tanto que, assim, todo mundo sabe que o Brasil Paralelo é uma produtora de vídeos de extrema-direita. Né? A gente não tem nenhuma novidade aqui. Assim como todo mundo sabe que o MBL é de direita e como é o posicionamento que o MBL tem com relação à educação, com relação aos movimentos sociais, com relação à própria existência de uma escola pública, né? O MBL não é favorável à existência de uma escola pública, ele é favorável à existência de escolas privadas com voucher para estudantes de baixa renda, supostamente voucher para estudantes de baixa renda. E a gente sabe como é que funcionaria o tipo de escola privada, né? Se a gente tivesse esse tipo de movimento no Brasil. Tanto que eu duvido que se fosse uma apostila em que tivesse, por exemplo, um vídeo do ICL sendo utilizado como base, um dos documentários do ICL, com certeza teria uma gritaria generalizada da extrema-direita. Isso é fato. Assim, bolsonarismo, os MBLers, né, que aquele monte de adolescente que segue ali os MBL, estariam gritando nas redes sociais enlouquecidamente, né? O que não aconteceu. Na verdade, eles fizeram o contrário, né? Eles passaram a nos atacar por ter reclamado do fato de ter MBL e Brasil Paralelo dentro das apostilas. E o segundo ponto que a gente fala muito como educador é a Brasil Paralelo e o MBL estão se infiltrando nas escolas, e cada vez mais. E o MBL, no caso, ele se infiltra a partir do movimento estudantil, então ele vai se infiltrando através dos estudantes, porque ele vai atraindo os jovens com algo que a esquerda ainda não aprendeu a fazer, que é a comunicação numa linguagem jovem. A esquerda ela ainda está remando muito em se comunicar com essa geração Z. A gente não consegue se comunicar direito com eles. E o MBL sabe como fazer isso, né? O MBL é atrativo, porque ele traz o meme, ele traz a brincadeira, ele traz uma forma de comunicação rápida, eles são bons em disparar vídeo em TikTok, vídeos curtos,
geralmente com muito efeito, com muito humor, que é uma coisa que a esquerda ainda está remando, e é uma coisa que chama a atenção da juventude. Então eles se infiltram a partir do adolescente, e o Brasil Paralelo se infiltrando a partir dos educadores, né? Porque ele se vende como uma produtora de vídeos. A gente sabe que é inegável a qualidade técnica dos vídeos do Brasil Paralelo, né? Não estou falando do conteúdo, o conteúdo é uma bosta, tá, gente? Mas a qualidade técnica é incrível, é impecável. De áudio, de imagem, essa qualidade técnica realmente é imensa. Porque eles têm muito dinheiro. E aí você aparenta, muitas vezes, que aquele documentário é algo muito sério e etc. E aí, assim, pega um professor meio desprevenido que se formou lá nos anos 80, que nunca teve uma reforma educacional, assim, que nunca repassou por dentro de uma sala de aula acadêmica, que não fez uma boa formação posterior, não teve boas formações continuadas, esse cara derrapa fácil ali na ideia de botar o Brasil Paralelo para dentro da escola. É isso que está acontecendo. E se não ficar de olho, quando a gente vê, a gente vai ter aí uma geração de reacinhas dentro em breve. É engraçado porque é uma coisa que sempre acusaram a esquerda de fazer, né? E está sendo feito assim, de forma muito intensa. Parece que São Paulo é o tubo de ensaio, teste mais extremo, assim, dessa coisa da infiltração dentro da educação pela extrema-direita. E você vê, né, por que a gestão Tarcísio-Feder queria tanto eliminar a adesão ao material didático aprovado pelo PNLD, né, pelo Programa Nacional de Livros Didáticos, porque eles queriam controlar o que era ensinado lá. E ao contrário do que é feito com os livros aprovados no PNLD, né, que são livros aprovados por uma junta de profissionais, de pessoas especializadas na área, dessa outra forma, o Tarcísio e Feder colocam o que eles querem, né, ao ponto de colocar, de fato, coisas que até desinformam os alunos, né? Coitados dos alunos de São Paulo, que vão acabar aprendendo muita coisa errada, mesmo eles não tendo conseguido eliminar os livros impressos, os livros didáticos, mas deram esse jeitinho aí, inventaram essa apostila e podem fazer muito estrago, né? De pouquinho em pouquinho e influenciando, né? Isso, né? A educação é um terreno muito desejado. É aquele momento de formação dos jovens. A extrema-direita é uma forma deles conseguirem alcançar e enfim, mudar as cabecinhas, digamos assim, né? Conseguir outras formas, né? Além do que a Paola já falou, né? Além dos conteúdos digitais que eles já têm alcançado muitas pessoas, agora também a partir da educação. Porque é aquela história, né? Se você fica imerso só naquele tipo de conteúdo, você vai achar que tudo que aquele conteúdo diz, né? Tudo que ele propaga é o correto, né? Então, se a pessoa vai na rede social, já tem conteúdo de direita, extrema-direita, fazendo sucesso, engajando, sendo impulsionado. Chega na escola, também tem conteúdo deles. Vai achar que aquilo ali que é o padrão, que é o correto, é o que tem que ser seguido, né? Ana, quer comentar alguma coisa? Não, acho que as meninas já foram bem. Perfeito. Então, vamos para o nosso último tópico aqui, dessa parte do episódio, que é a privatização da Sabesp, né? Ela já tinha sido aprovada pela Alesp no final do ano passado e sancionada pelo Tarcísio. E aí a gente teve agora, no último dia 2, a Câmara Municipal de São Paulo aprovando a privatização da Sabesp também para a capital paulista, né? Fazendo a adesão da capital paulista a essa privatização. Foram 37 votos favoráveis e 17 contrários. E no mesmo dia, o prefeito Ricardo Nunes sancionou o projeto. Aí, no dia seguinte, no dia 3, a Justiça suspendeu os efeitos da votação, atendendo uma petição movida pelas bancadas do PT e do PSOL na Câmara. Na decisão, a juíza Celina Kiyomi Toyoshima, do TJ de São Paulo, afirmou que a Câmara Municipal, abre aspas, em claro desrespeito aos provimentos jurisdicionais já prestados, fecha aspas, descumpriu ordem emanada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que determinava a realização das audiências públicas necessárias e dos estudos e laudos pertinentes sobre o projeto. Só que no último dia 7, vulgo anteontem, do dia em que a gente está gravando, o desembargador Fernando Antônio Torres, também do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu suspender a execução da liminar. Na decisão, ele sustentou que a suspensão em relação ao projeto só poderia ocorrer via ação direta de inconstitucionalidade ADI. Com essa decisão aí do desembargador, decidindo manter os efeitos, né, da segunda votação na Câmara Municipal,
Municipal de São Paulo, o caminho legal aí para a capital aderir a essa privatização está aberto e agora o próximo passo para a execução da lei deve ocorrer no dia 20 de maio. Aí tem aqui um espaço, né, que o governo estadual convocou uma reunião do conselho e esse conselho vai reunir todos os municípios que têm contrato com a Sabesp para tratar da questão e aí depois que for aprovado pelo conselho é que segue com a ideia de oferta pública na Bolsa de Valores e a ideia é que o governo mantenha apenas o controle acionário entre 15% e 30%. É isso, gente. Acho que estamos, em vez de fato, de ver aí uma gigante como a Sabesp que dá lucro para o Estado, né? Para a galera que gosta, né? Que estatal de lucro, ela dá lucro para o Estado, sendo privatizada aí na gestão técnica do Tarcísio. Alguma esperança em relação a isso? Ou já foi de Eletrobras a Sabesp também? Enquanto você falava, eu estava aqui pensando que a liberalada mudou o discurso quando você fala de empresa estatal ou de alguma estatal que dá lucro e eles querem privatizar. Porque a desculpa clássica sempre foi que não dá lucro. Então, aí você sabota, né? Aí você investe uma puta de uma grana, porque para você privatizar, você não pode dar aquele caial que foi esculhambado, e aí você entrega na mão da iniciativa privada, que era o que Fernando Henrique Cardoso está fazendo com as universidades, né? Uma das coisas. Então, antes que voltem a falar aí bem de Fernando Henrique Cardoso, que agora eu tô vendo, de vez em quando alguém vem com esse papo. Acho que ele foi um bom político e tal. A desculpa sempre foi que não dá lucro, que o país está sustentando a Petrobras, o país que sustenta o Correios, o país que sustenta o blá, blá, blá. Só que boa parte das vezes é mentira. Não que empresa pública tenha que dar lucro. Não tem. A cidade não tem que se pagar, Correios não tem que dar lucro, mas algumas eventualmente dão. Que é o caso da Sabesp, que é o caso aqui em Brasília da SEB, que foi privatizada, e outras. E aí a liberalada usa agora mas a empresa tem que ser competitiva, que é a desculpa que eles estão usando para o Correios já tem alguns anos. Os Correios são tão importantes, têm uma malha de cobertura tão ampla, que ele tem que ser uma empresa competitiva e não compete ao mercado transformá-lo numa empresa, sei lá, da Bolsa. E daqui a pouco surge esse papo aí em relação à Sabesp. Não, mas é porque é boa demais para estar na mão do Estado. E isso não acontece. Aqui em Brasília foi privatizada a companhia de luz, uma boa parte dela. Aí você aposenta uma parte dos funcionários e vira aquela coisa. E a Asa Norte e a Asa Sul estão há pelo menos 2 anos no escuro à noite. No escuro, no centro de Brasília, da capital do Brasil, depois que foi privatizado. Então, assim, a esperança é sempre nenhuma. Se não está bom enquanto é público, o seu postinho de saúde não vai melhorar se ele for privatizado, que é uma ideia que apareceu no governo Bolsonaro, não sei se vocês lembram. Agora, se já dá lucro, como é o caso da Sabesp, meu querido, o que vai ter de acionista enchendo o bolso, enchendo o rabo de dinheiro, pessoas que nem moram no Brasil e o serviço vai decair, tá escrito. Não existe isso. E não existe você privatizar companhia de água, esgoto, luz, saneamento básico. Não existe, cara. Que inferno. Não vai melhorar, não vai ampliar os serviços, não vai melhorar a qualidade, vai entrar com aqueles programas de demissão voluntária para quem é concursado e vai ser a mesma ladainha de sempre. E aí a desculpa que eu estou apostando é nossa, mas dá lucro e o Estado não tem que gerir nada que dá lucro. A iniciativa privada, daqui que a tia cuida. Eles vão moldando, né, o discurso ao bel prazer deles. E aí eu tava pesquisando aqui, notícia de há 40 minutos atrás. Sabesp tem lucro de 823 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, alta de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado. É essa empresa que essa galera aí tá privatizando, como bem disse a Ana Raíssa, uma empresa de um setor essencial, estratégico e fundamental para a população sendo privatizada. É um absurdo, cara. Foi igual quando fez zero com a SEDAI aqui no Rio e por aí vai. Não, e como se já não fosse absurdo o suficiente. Tudo isso que já foi dito, geralmente as nossas empresas públicas são vendidas a preço de banana, né? Para terminar de piorar a situação. São praticamente entregues de graça. Exatamente. Vide a Eletrobras, que venderam por 30 e tantos bilhões, o Bolsonaro pegou o dinheiro e jogou no Auxílio Brasil, né? Turbinou ele para tentar a reeleição. Ou seja, o dinheiro foi embora assim,
num piscar de olhos, e agora a Eletrobras é da iniciativa privada. Não que não tivesse que ir para quem precisa, mas a gente sabe qual foi a intenção do Jair ao fazer essa distribuição, né? Paula, quer comentar alguma coisa ou podemos seguir? Privatiza que melhora, vai dar certo, funciona. Super certo, exatamente. Bom, é isso então, fechamos aqui esse nosso primeiro bloco, tentamos fazer um bloco um pouco mais ameno, até para não ficar um episódio tão pesado, mas agora a gente vai justamente para o nosso ponto da pauta, né? Sem vinheta, sem nada, não dá para fazer piadinha com o nome de bloco hoje, a gente vai falar, né, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente já falou bastante no episódio passado, aliás, vocês fizeram mais uma vez um ótimo episódio, né? Eu como ouvinte, não só como editor dessa vez, né? E aí a gente vai continuar falando sobre esse assunto que é o que dominou todo o noticiário, a movimentação da sociedade, né, nessa última semana. Mas antes a Thaís vai comentar rapidinho sobre também o que está acontecendo no Maranhão, né, Thaís? É, isso mesmo. Acho que talvez a maioria dos ouvintes não estejam sabendo, como eu também não estava até ontem, mas o estado do Maranhão está com 30 cidades em situação de emergência por causa de chuvas e mais de 1.000 famílias estão desabrigadas. Segundo a Defesa Civil Estadual, só o município de Santa Inês que decretou estado de calamidade pública, mas ao todo são 1.031 famílias desabrigadas e 2.909 famílias desalojadas no Maranhão. São poucas informações que eu tenho, que eu vi sobre o que aconteceu no Maranhão. Essa notícia é do G1 do estado, né, do Maranhão. E, assim, é só isso que a gente tem até agora, né? Não sei se existe risco de piorar a situação lá, se está melhorando, mas o governo, a Defesa Civil lá tem orientado a população e também como ajudar uns aos outros, né? Evitar áreas de deslizamento, enfim, guardar os documentos e objetos de valor em saco plástico, não usar materiais elétricos. E ao fim da matéria listam todas as 30 cidades. Mas, infelizmente, é só isso que a gente tem de informação. Gostaria muito de saber mais, né? Então, seria bom até se a gente tivesse mais acesso, né, a essas informações para saber como é que está o povo do Maranhão, se estão precisando também de ajuda, né, dos outros estados, porque é isso, né, norte e sul do país, o mundo inteiro está tendo catástrofes climáticas por motivos que nós sabemos quais são, e aí a gente tem que ter essa rede disponível de ajuda, de auxílio para todo o país. O pessoal está falando que as notícias sobre o Maranhão são antigas. Sério? Saiu uma nota do governador do estado. Acabou de sair uma nota. Os portais noticiando enchente no Maranhão baseado em imagens do ano passado. Isso. Carlos Brandão, governador do Maranhão. Nós Acabou vamos de ter sair que a fazer nota dele. A situação estava Então, crítica até o mês passado, mas o período de chuva trouxe estragos e as rodovias estavam horríveis, mas não teve mais chuva depois disso. Nesse momento não temos nenhuma cidade do Maranhão coberta por águas, conforme a Coordenação de Proteção e Defesa Civil do Estado do Maranhão. 2. As imagens que circulam em páginas de notícias são referentes aos enfrentamentos do ano de 2023 e de outros períodos. Não, mas é louco que na reportagem do G1 tem palavra da Defesa Civil Estadual, tem reportagem da TV local mostrando... Mas ele fala aqui, ó, que é o item 4, ele postou 7 itens, é o item 4. Temos 30 municípios em situação de emergência, em que a própria gestão municipal consegue atuar e os decretos municipais têm período de 6 meses de duração. Apenas um município decretou estado de calamidade, que é Santa Inês, em razão de uma rodovia federal ter sido cortada. A cidade recebeu todo o apoio do governo federal e do nosso governo do Maranhão. As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Secretaria de Estado de Infraestrutura e demais órgãos estão atentos e dando todo o suporte necessário aos municípios. Talvez ele esteja se referindo a algumas imagens que estavam circulando no Twitter, né, que aí sim deviam ser referentes ao ano passado, né? No UOL também, a UOL também soltou umas imagens bem fortes, assim, de enchentes, que eu fiquei bem chocada. Pode ser que tenha sido isso, então. Na matéria eles falam que a informação foi confirmada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil na quarta-feira, dia 8, que foi o dia que saiu a matéria. Enfim. Ai, gente, que confusão. Eu acho que o governador do Maranhão quis fazer é tentar dizer que não é
Não é tão grave. Usando a situação do Maranhão para dizer que ninguém está dando bola porque é Nordeste, e que o governo do estado, porque eles estão usando isso para dizer que o governo federal usou o Nordeste para se eleger e não está ajudando o Nordeste agora. Entendi. E eu acho Sendo que segundo ele, está sob controle, né? Isso, Apesar de estarem... Ele veio para dizer isso, a situação está sob controle e a gente está recebendo auxílio que precisa e etc. Acho que foi mais nesse sentido do que em... parece isso mesmo. Sigamos, então. Bom, a gente gostaria de vir com notícias melhores em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas não é o caso. Então, hoje, no dia que a gente está gravando, né, dia 9, subiu para 107 o número de mortos, né, no Rio Grande do Sul após as enchentes. Então, o estado ainda registra 136 desaparecidos e 374 feridos. Há previsão de chuva forte para o final de semana, posterior ao dia que a gente está gravando. Paola, corrija-me se eu estiver errado, começando na sexta, né, amanhã, indo até domingo. Então, assim, continua uma situação desesperadora. Nesse momento tem 232 mil pessoas fora de casa. Cara, é um número assim, não dá nem para você tentar dimensionar e tentar visualizar uma coisa tão absurda como essa. É muita gente, cara. Sendo que desse total 67.563 pessoas em abrigos e 165.112 pessoas desalojadas, ou seja, que estão na casa de familiares ou amigos. E nesse momento o Rio Grande do Sul tem 428 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado ao temporal, afetando mais de 1.400.000 pessoas. Então, assim, esse é um breve resumo de como está a situação agora. A gente teve hoje o nível do Guaíba ficando abaixo de 5 metros pela primeira vez desde sábado, né? Mas Porto Alegre continua inundada, né? É um pequeno alívio, mas em compensação, quase 1 metro acima do nível normal, a Lagoa dos Patos transbordou, né? Lá no sul do Rio Grande do Sul, inclusive lá na região de Ade Ferrer, né? Pelotas. Paola, eu fiz aqui um breve resumo da situação. Tem muita coisa ainda para a gente comentar, que está aqui na nossa pauta, mas eu queria já jogar para você, se você quiser também complementar as informações que eu dei aqui a respeito da situação atual e que você já também comentasse sobre a primeira ação do Eduardo Leite quando começou toda assim, essa mobilização, que foi trocar a foto de perfil dele colocando uma foto dele com a jaquetinha da Defesa Civil. Bom, vamos lá, né? Primeiro, só complementando as informações que o Victor trouxe, a gente tem 1,5 milhão de habitantes aqui que foram afetados diretamente pelas chuvas. Então, para além da gente ter esse número expressivo de desalojados e desabrigados, a gente tem 1,5 milhão de pessoas que foram afetadas diretamente. Isso significa que ou perderam parcialmente o imóvel, ou entrou água no imóvel, a água já baixou porque é no interior do estado, então já estão conseguindo retornar para as casas, mas a casa está cheia de lama, cheia de barro, estão pedindo voluntários para poder fazer a limpeza dessas casas. Então tem muitos municípios que estão pedindo voluntários. Três Coroas, por exemplo, que é um município relativamente próximo de Porto Alegre, está pedindo voluntário. Rolante está pedindo voluntários para a limpeza mesmo das casas. Fora quem foi afetado com perda de produção agrícola, perda de animais e etc. no interior do estado, né? E aí a gente não está só falando de grandes latifundiários, porque existe o mito de que no Rio Grande do Sul só existe latifundiário, mas não tem muito pequeno produtor, então tem muita área de pequena produção, de produção familiar, de assentamentos do MST, quilombos, mais de 80 territórios indígenas, né? Mais de 80 áreas indígenas que foram afetadas pelas enchentes também. Então, a gente tem um número muito expressivo. E o número de municípios que estão em calamidade pública também tende a aumentar, porque alguns municípios estão recebendo pessoas que estão desalojadas, ou ainda tem o caso da região metropolitana, que quem tem casa no litoral ou tem família no litoral está indo para o litoral norte, porque o litoral norte não chegou a ser afetado pelas enchentes, e aí está se notando um desabastecimento de posto, um desabastecimento de alguns supermercados, etc., e as prefeituras estão querendo declarar calamidade pública, né? Então, um pouco por picaretagem, como eu falo sobre o município de Imbé, que não tinha necessidade de declarar calamidade pública e declarou, mas algum outro também, porque são municípios que têm pouquíssimos recursos e aí está havendo esse desabastecimento e acabam pedindo também para entrar no estado de calamidade pública em função disso.
Isso só de dados, assim, né? E aí, indo pro leite, sinceramente, eu ouvi um tweet que eu até comentei semana passada, mas é bem isso, assim. Se eu soubesse que para você ser governador do estado, você precisava tweetar e mudar a foto do perfil do Facebook e do Instagram toda vez que tivesse algum evento extremo no estado, eu mesma teria me candidatado para governadora. Porque a primeira medida do Eduardo Leite, quando as chuvas começaram, porque assim, a repercussão nacional aconteceu quase uma semana depois, né, do que a situação realmente já estava grave há muitos dias, quando começou a repercussão nacional. Então, assim, a gente tem as chuvas, né, o evento de chuvas, ele começou no dia 27 de abril. Dia 27 de abril, eu retornei para o Rio Grande do Sul de uma viagem no meio de uma tempestade em Porto Alegre, né? O pouso foi no meio de uma tempestade. Então, assim, e aí o 28 a chuva continuou e no dia 29 a gente já tinha alagamento no interior do estado, que foi na segunda-feira, 29 para o 30, a gente já tinha alagamentos pelo interior do estado, ponte caindo, barreira de rodovia caindo e etc. E o que o Eduardo Leite fez? Ele tweetou, marcando o Lula. Teve, Paula, sem querer te cortar, mas teve também aquele vídeo que ele fala, não, eu não sou a menina do tempo, né, mas vai vir muita chuva aí. Isso é jeito de falar, né, cara? E assim, não é falta de alerta, porque se você pegar o Metsul, meteorologia, o Metsul fez essa medição uma semana antes, avisando que a partir do dia 28 de abril teriam chuvas em grande escala e que seriam chuvas coisa de em um dia, em 24 horas, chuva de 2 meses, né? O que teria chovido por 2, 3 meses no ano passado, e fez esse alerta. E aí, assim, para quem não sabe como é que funciona, a meteorologia faz essa previsão, ela encaminha esse alerta para a Defesa Civil Nacional, que reencaminha para a Defesa Civil dos estados, para que sejam alertados os municípios que vão ser mais afetados. Então, a gente teve o alerta para a Defesa Civil Nacional, a gente teve um reenvio da União, né, da Defesa Civil Nacional para cá, e mesmo assim o Eduardo Leite não operacionalizou nada. Assim, em nível estadual, não operacionalizou nada. E as prefeituras também ficaram desguarnecidas. Poucas prefeituras realmente acionaram alguma coisa. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Leopoldo tentou acionar, ele foi atrás para ver se os diques estavam ok, etc., só que o dique não aguentou. As bombas não aguentaram de tanta água, elas não aguentaram e precisaram evacuar, assim, uma boa parte do município. Por exemplo, São Leopoldo foi um município que o prefeito tentou, sabe? Ele tentou tirar as pessoas antes, ele fez esse movimento. Não preciso dizer que é um prefeito de esquerda, né? Então, a gente teve algumas coisas assim, ou municípios menores, sabe? Que o prefeito saiu na rua com o próprio carro, gritando e pedindo para as pessoas saírem das regiões próximas ao Vale dos Rios. A gente teve algumas pequenas prefeituras fazendo, mas grande parte das prefeituras não atuou, não se mexeu. Obviamente, prefeitos de direita, a gente está falando aqui dos partidos de direita e extrema-direita, né? Prefeitos bolsonaristas, principalmente, negaram, né, a questão das chuvas, negaram a possibilidade de que as chuvas viessem a fazer transbordamento de rios e etc., né? Um negacionismo climático nessa proporção. E o Eduardo Leite botou a skin da Defesa Civil, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né, e apareceu dizendo que ele queria ajuda no Twitter, marcando o Lula num tweet, dizendo que ele queria ajuda, né? Sendo que a gente sabe que o correto seria, no primeiro dia, ele ter ligado para a União. Na verdade, seria antes, quando houve a previsão, ter ligado para a União e já pedido que ficasse em alerta, né? Exatamente, Paula. E aí, assim, ao longo da semana, a gente teve, né, o decorrer da situação, números sendo divulgados, porque, assim, a realidade é que a gente ainda não tem dimensão real do estrago, né, da devastação que teve. Em muitos lugares o nível da água ainda não baixou, onde já baixou o retrato, assim, é devastador. Acho que foi até em São Leopoldo que mostraram, assim, uma área, tipo assim, parece que passou realmente um furacão, né, aquelas imagens que a gente via, né, nos Estados Unidos, furacão passando, assim, não sobrou nada da área. É um negócio, assim, assustador. Então, assim, a gente não tem a real dimensão. Então, os números que estão sendo divulgados,
fazendo previsão, a coisa ainda vai mudar bastante. Mais do que já foi divulgado essa semana, a gente teve o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, dizendo que vai ser necessário pelo menos R$1 bilhão somente para você recuperar as rodovias, e ao mesmo tempo a gente teve o Eduardo Leite, né, dizendo que, segundo cálculos iniciais, vai ser necessário pelo menos R$19 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. Lembrando sempre, né, que, né, o governo federal também já disponibilizou, né, linhas de crédito, já disponibilizou, né, ajuda para os municípios, mas os municípios precisam dizer o que está precisando, né? Precisam mandar um projeto, né? Precisa ter ali aquele trâmite burocrático, não basta só, me dá R$1 milhão aí, pumba, toma R$1 milhão aí, faz o que você quiser, até porque a gente sabe que mesmo na tragédia, né, às vezes em muitas situações, principalmente na tragédia, os políticos gostam de se beneficiar, né? Aqui no Rio, então, a gente viu isso diversas vezes, quando tiveram aquelas chuvas enormes em Teresópolis, Petrópolis, muita gente ficou desassistida enquanto os mantimentos eram desviados, os políticos depois foram acusados de desvio e corrupção. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem tratada, tem que ter celeridade, porque os municípios precisam ser reconstruídos, mas também não pode ser de qualquer jeito, né? O que, inclusive, parte da extrema-direita ficou usando contra o governo, quando a Tebet falou que nesse momento, né, que a água ainda está soterrando todo mundo, não dá para você ainda ter noção direito do que vai ser preciso, eles já ficaram atacando, que era uma insensibilidade dela e tudo mais. Mas o que também foi divulgado essa semana é que a Prefeitura de Porto Alegre não investiu R$1, literalmente R$1 para a prevenção de enchentes em 2023. A situação ocorre mesmo com o departamento que cuida da área tendo lucro de 428 milhões em caixa. Procurada a assessoria do prefeito Sebastião Melo, bolsonarista, diga-se de passagem, não se manifestou. E o negócio é bizarro que em 2021 foi 1,7 milhão, 2022 caiu para 141 mil, e 2023, R$0. Então, assim, esse é o tamanho do descaso, né, principalmente que a gente teve ali com Porto Alegre por conta desse bolsonarista que está lá no poder. Ana, Thaís, vocês querem acrescentar alguma coisa, já do que a Paula falou, introduzir algum tópico? Eu queria só comentar, né, que o certo é isso, o governo estadual pedir dinheiro para o governo federal, não ficar pedindo Pix para a população, né? Porque o governo não investe nada e aí depois pede um Pix que não vai nem para a conta do governo, um Pix que foi para uma conta de uma associação de bancos e aí sabe-se lá o que é que vão fazer com esse dinheiro depois, né? Porque como se já não bastasse todos os absurdos, ainda teve mais esse absurdo nessa história, nas invenções aí do senhor Eduardo Leite, né? E vale lembrar, assim, a questão, porque, né, eu sou do Rio Grande do Sul, 2023 a gente também teve esse SOS Rio Grande do Sul, nessa chave, pela Associação de Bancos, aí lembrando, é para uma associação porque governo estadual não pode receber dinheiro donativos diretamente. Essa associação, assim, ela é reconhecida, tem auditoria, então não vai ser um dinheiro que vai acabar parando em lugares ilícitos, ou boa parte dele não, né? Pelo menos não posso dizer que todo, mas eu posso dizer que uma boa parte não, só que não é para uso imediato. E é isso que precisa ficar muito claro, assim. O Rio Grande do Sul, nesse momento, precisa de coisas imediatas. O que é o imediato? É comida, é água potável, é agasalho, é cobertor, são roupas para as crianças, porque tem pouca roupa para criança e muita criança. Roupa plus size tá dificílimo de achar, não se encontra. Roupas masculinas, eu sei que é uma questão de gênero, é meio imbecil, mas assim, roupas que caibam em pessoas grandes, né, em pessoas mais altas, com ombros mais largos, tá bem difícil de encontrar. Calçados de tamanhos maiores ou de tamanhos muito pequenos, para quem tem um pezinho muito pequeno, para quem é criança, ou quem é muito pequenininho. Então, tem muito material para PCD que precisa. Então, cadeira de rodas, de quem teve que deixar cadeira de rodas para trás, cadeira de banho, sonda, catéter, medicação, alimentação especial. Tem pessoas alérgicas, tem pessoas que precisam de alimentos especiais porque precisam de uma determinada vitamina ou não podem comer determinados alimentos em função de alguma doença crônica ou em função de alguma doença rara. E aí todas essas coisas são imediatas. E essas coisas imediatas, esse dinheiro que vai para esse Pix não vai
entrar. Esse dinheiro ele vai retornar, ele vai chegar na população daqui talvez 2, 3 semanas, quando for auditado, e aí for dito para onde vai, para que linha de crédito, se vai para comércio, se vai para pequeno produtor, se vai para os dois, para o que vai, sabe? Então, até se vai para alguma linha de crédito especial para residências, porque as residências foram abaladas, a gente tem estrutura de casas que foram abaladas com as enchentes, nem todo mundo vai poder voltar para sua casa, e isso também tem que ficar claro, né? As pessoas acham que a água vai baixar, e todo mundo vai voltar, vai tirar a lama da casa e vai voltar, e não funciona assim. Tem casa que a estrutura foi abalada, a pessoa não vai conseguir voltar para a casa dela. Tem casas que talvez ela consiga. Inclusive, isso também serve para edifícios. A gente não sabe quando estão as estruturas dos condomínios que foram afetados, porque tem condomínio que a água chegou no 3º andar. 3º, 4º andar, esse é o nível, assim. Então, a gente não sabe como é que tá aquela estrutura, né? Fora que a água invadiu as casas, a gente não sabe se vai sobrar alguma coisa dentro da casa para a pessoa poder utilizar, se vai conseguir usar alguma coisa ainda. Se algo vai restar, né? Se algo vai ser útil ainda, vai dar para limpar, se uma geladeira vai conseguir consertar, né? Se vai conseguir fazer isso. Então, assim, e aí esse dinheiro, assim, ele não vem para nada imediato, sabe? Então, esse é a parte mais complexa do PIX que vai para prefeituras ou do PIX que vai para essa questão do governo do estado, é que ele não vai ser usado agora. E isso é que assusta mais, porque a gente está precisando de muita coisa imediata. Eu recebo todos os dias pedido de água, gente. Essas umas fazem 7 dias que eu recebo todos os dias DM com pessoas pedindo água. E aí é o desespero de achar onde tem uma bica, onde tem uma fonte, aonde tem um caminhão-pipa, que prefeituras instalaram algum tipo de reservatório e aonde esses reservatórios estão para poder explicar para as pessoas onde elas podem pegar. Achar cozinha solidária, porque daí a gente tem uma outra situação também, que quem está dentro dos abrigos está na lista da Defesa Civil, então você consegue ter água a partir da Defesa Civil. Quem está na casa de amigo e familiar não está na lista da Defesa Civil. Então, você não tem acesso à água que está indo para a Defesa Civil. E aí você precisa da água que vai para donativos, para organizações ou para as cozinhas solidárias. E aí você tem que achar esses lugares o mais perto possível da casa delas. E nem sempre ela consegue sair de casa e ir até esse lugar, porque no caminho tem água, está alagado. E aí toda essa logística você tem que tentar entender como fazer, né? Então, e essas coisas imediatas a gente precisa. É imediato, é criança com sede, gente. Teve uma família que me procurou hoje que eles estão há 3 dias sem água potável, sabe? E tem 3 crianças na casa. Eu tive muita sorte que ali perto tem uma cozinha solidária e eu consegui falar com uma pessoa que está nessa cozinha solidária. Ela disse, não, é só passar aqui que consegue a água. A gente consegue, tem aqui, chegou donativo. Então, mas assim, isso não é uma realidade para todo o estado, nem para todos os bairros de Porto Alegre, nem para todos os bairros de Canoas. A gente tem cidade que foi evacuada inteira. Eldorado do Sul tem 40 mil habitantes e o prefeito declarou ontem que precisa evacuar o resto da cidade, porque Eldorado do Sul não existe mais. 100% da cidade foi alagada. 100% da cidade. Esse é só um básico, assim, né? A gente precisa do imediato. E aí, o PIX para governo do estado e a prefeitura, gente, não vai chegar de imediato. Não vai chegar de imediato. Exatamente. Então a gente reforça aqui, quem quiser apoiar, doar, tem na descrição do episódio a thread da Paola com várias opções. Paola, qual é o seu perfil para quem quiser por acaso te mandar mensagem direto? @PaolaDCS. Muito bem. Seguindo aqui, né, com a pauta a respeito desse assunto, a gente teve a divulgação de que dos 35 parlamentares gaúchos, apenas no caso uma, destinou em 2024 emendas específicas para a prevenção de desastres no estado, que foi a Fernanda Melchiona, do PSOL. Ela reservou R$1 milhão para apoio à execução de estudos, planos, projetos e obras de prevenção e proteção à erosão costeira em áreas urbanizadas. Enquanto isso, os demais deputados simplesmente não direcionaram R$1 sequer para o assunto e agora eles ficam, pagando como se fossem resolver, como se fossem entendedores da situação, como se não fossem negacionistas também. Ana, você quer comentar alguma coisa ou posso seguir aqui com os tópicos? Não, pode seguir. Beleza. Bom, vamos lá. A gente teve já tudo que a gente comentou, os relatos que a Paula está trazendo, que são fortíssimos, mas necessários.
né, nesse momento, para a gente ter um pouquinho da dimensão do que está acontecendo, porque só realmente quem está vivendo, né, toda essa tragédia acho que pode realmente, né, relatar e ter a dimensão real desse terror que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas a gente teve na parte política, né, que muita gente passou a semana, não vamos politizar o assunto, que absurdo, estão politizando a tragédia, né, como se não tivéssemos políticos envolvidos na situação, né, como se não tivéssemos políticos responsáveis pelo que está acontecendo. Então como é que você não vai politizar um assunto em que você tem políticos envolvidos? É meio complicado isso, né? Por mais que você ainda possa entender de certo ponto, né, o argumento de algumas pessoas falando que o importante é você fazer doação, você procurar ajudar as pessoas que estão necessitadas, mas assim, é um caminho que não tem volta. Se você tem políticos envolvidos no assunto, você não tem como não politizar o assunto, ainda mais com essa extrema-direita lunática que não só politiza qualquer coisa, como sai propagando os maiores absurdos. E aí nesse bololô todo a gente teve a participação do Lula indo ao Rio Grande do Sul mais uma vez, levou Arthur Lira, levou Rodrigo Pacheco, levou basicamente todos os ministros, se reuniu lá com o Eduardo Leite, anunciou medidas, voltou para Brasília, anunciou também essa semana, né, a destinação de verbas, como é que vai ser cada etapa para cada área, junto ali com a Haddad, com todos os outros ministros. Então tem uma movimentação do governo federal em relação a isso. E aí no meio disso tudo a gente teve a pesquisa Quest mostrando, né, segundo a análise que eles fizeram dos dados, que o Lula acertou aí no socorro ao Rio Grande do Sul para a maioria das pessoas, ao mesmo tempo em que 68% disseram que o governo do Rio Grande do Sul tem muita responsabilidade na tragédia que está ocorrendo. Ao mesmo tempo a gente teve, acho que o que dominou também essa semana, além das cenas chocantes e da onda de solidariedade, a onda de fake news da extrema-direita retornando como se fosse um déjà vu do que a gente viveu na pandemia. Então a gente teve Pablo Marçal com a história da nota fiscal, dos caminhões, aí teve a matéria do SBT ajudando na narrativa deles, falando que era nota fiscal, depois disse que não era nota fiscal, que era multa, bagunçando tudo e sendo compartilhada a exaustão pelos bolsonaristas. Teve a história da recusa de ajuda do Uruguai, né, que o Brasil teria recusado a ajuda do Uruguai no socorro às vítimas. Teve ali a polêmica da charge, que saiu na Folha de São Paulo também, o pessoal distorcendo a ideia lá do chargista. Teve a fake news em relação à Anvisa, dizendo que estava tendo bloqueio de medicamentos, que não estava chegando medicamentos, que a Anvisa estava bloqueando. Uma enxurrada de fake news, o governo ficou correndo atrás, tentando desmentir, Lula fazendo vídeo, Paulo Pimenta fazendo vídeo. Teve agora o prefeito de Farroupilha também fazendo show. Então eu quero saber o que vocês acharam nessa parte política em relação tanto à ação do Lula, do governo federal, das ações, né, que o governo está demonstrando, como principalmente em relação a essa enxurrada de maldade, novamente, do bolsonarismo espalhando fake news no meio do caos. Bom, eu vou falar sobre a parte que eu acho que mais me diz respeito nesses assuntos que você listou, Vitor, que é justamente a questão da charge, que na verdade a primeira charge que a gente ficou sabendo que teve uma repercussão muito negativa foi do Jean Galvão, mas aconteceu também um ataque à Fabiane Langona, que também publica na Folha. E a Fabiane, eu não sei de onde o Jean é, mas eu sei que a Fabiane é lá do Rio Grande do Sul. E, assim, além dos ataques que houveram, né, pelo fato deles terem falado sobre a tragédia e por, enfim, serem cartunistas e publicarem na Folha, né, porque tem um ódio contra a Folha, tem também o lance da misoginia, né? A sorte é que tanto o Jean quanto a Fabiane, por publicarem num veículo grande de imprensa, eles têm um suporte um pouco maior do que um cartunista que só publique na internet. Mas, assim, o que aconteceu nessa questão é que, sim, bom, tiveram duas questões, eu acho, né, que complicaram essa situação. Eu acho que a primeira foi a questão de que normalmente as pessoas remetem o quadrinho, a charge, ao humor. Então, muitas pessoas têm dificuldade de enxergar uma charge como algo que não tem a intenção de provocar o riso.
Então, muitas pessoas olharam para a charge e disseram: nossa, que coisa de mau gosto, tá debochando da situação que as pessoas estão passando. E nenhuma dessas duas charges debocha da situação das pessoas do Rio Grande do Sul. A charge do Jean, ela fala um pouco sobre a inocência da criança, né, que está naquele momento de sofrimento e aborda a partir disso a questão. E a charge da Fabiane fala que basicamente o momento agora é de sobreviver, mas que posteriormente temos que pensar basicamente nas questões políticas que influenciam nessas tragédias ambientais. E aí você pode não gostar, você pode dizer: eu não gostei da forma como essa pessoa tratou esse assunto. Normal, isso faz parte do jogo. Mas aí você pressupor que o cartunista está debochando do sofrimento e da tragédia, assim, até tem muito humorista que adora fazer o que eles chamam, abre muitas aspas, humor negro, né? Que é debochar de minorias e debochar do sofrimento, fazer piada com estupro e coisas desse tipo. Mas essas charges não são esse tipo de, abre aspas, humor. Não são sequer charges de humor. São charges que falam sobre questões políticas, né? Que querem trazer a reflexão. E a partir de um momento doloroso, abordar aquilo, porque tem que se abordar. E o cartunista é alguém que fala sobre o tempo, que fala sobre o momento, que fala sobre questões políticas e o ambiental é também político. Mas outro fator muito mais grave é que pessoas como Nicolas e Mamãe Falei, não foi Mamãe Falei, foi o Nicolas e o Holiday. Eles ativamente atiçaram os seus seguidores contra o Jean Galvão e contra a Fabiane Langona, falando claramente: olha aqui, esse jornal esquerdista, esses artistas esquerdistas estão debochando do sofrimento. E aí o Jean apagou a publicação das redes sociais dele e a Fabiane divulgou algumas, que não foram nem as piores, das mensagens de ameaça que ela sofreu mesmo por causa disso. Então, assim, a gente tem uma questão de pessoas que não tem uma compreensão do que é uma charge de fato, e a gente tem movimentos orquestrados contra essas pessoas, porque a intenção dessas do Nicolas, a intenção do Holiday, não é atingir o Jean ou a Fabiane, que eles nem sabem quem são. É atingir a Folha de São Paulo. E utilizaram esses cartunistas para chegar ao seu propósito, para dizer que a Folha de São Paulo debocha do sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Então, assim, foi uma tentativa de silenciamento que atingiu as pessoas, os artistas, que o que eles queriam era trazer a visão deles daquela situação. São pessoas que são pagas para falar sobre o que acontece no país. Então, como que essas pessoas poderiam ignorar o que aconteceu no Rio Grande do Sul? E assim, por mais que você diga: essa charge, essa tirinha é boa ou é ruim, você não pode dizer que aquelas pessoas quiseram, de alguma forma, fazer pouco caso com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Até porque, como eu falei, pelo menos a Fabiane é alguém que está sofrendo também, vendo pessoas da família e amigos passando por tudo isso, né? Tudo no meio dessa tragédia. Um adendo também sobre essa situação, que por exemplo, muitas pessoas têm se articulado, né? Por exemplo, pessoas se articulando em prol do resgate de animais, que são pessoas que geralmente já trabalham com isso, resgate de animais. Eu vi pessoas também pedindo ajuda com pessoas, mães de pessoas neuroatípicas. E aí, no meio dos quadrinistas também rolou essa coisa da divulgar Pix e vaquinha, enfim, porque a gente ajuda quem a gente consegue, né? Às vezes a gente manda para uma cozinha solidária, às vezes manda para um colega que está passando por uma dificuldade, porque é isso, gente para
ajudar não falta, né? Pelo contrário. E o Pablo Marçal? Falaremos de Pablo Marçal? SBT? Pablo Marçal tem que perder os direitos políticos dele antes que ele ache que ele possa se candidatar ou ganhar a eleição por alguma coisa. O dia que esse homem colocou aquele bando de lunático em cima de um morro e tiveram que ser resgatados pelo bombeiro, já tinha que ter dado um jeito ali. Ele é um mentiroso crônico. Ele tem o método da extrema-direita, que é o método da mentira e da desinformação. E é a mentira num ponto que ela é facilmente desmascarável, porque para ele o importante não é convencer que a mentira dele é verdade. Porque toda vez que uma mentira dele é rapidamente descoberta, ele nega. Ele é um mentiroso costumais, ele é um psicopata, isso é psicopatia o que esse homem faz, e ele tem um projeto político. E esse projeto político dele tem que ser barrado antes. Você imagina esse homem numa Câmara de Deputados, num Senado, Deus o livre, o estrago que ele não vai fazer. Ele estava, não sei se todo mundo acompanhou isso, ele estava sobrevoando a cidade de Canoas, se não me engano, atrapalhando o tráfego aéreo, espalhando fake news, porque começou com ele a história de que o governo estava parando os caminhões, cobrando nota fiscal de doação, então as cidades não estavam recebendo doações. Aí, aquela destrambelhada, qual é o nome dessa mulher que se diz economista, que tem um curso, não sei das quantas, até o Paulo Cogos dá aula no curso dela, fica ressoando essas coisas e eles têm muitos seguidores. Ah, como assim? Não tô, oh meu Deus, não estão recebendo, sendo que eles sabem. Eu acho que 2024 ninguém tem dúvida de que quem espalha fake news não está sendo enganado. Quem cria não é deliberado. As coisas que Nicolas Ferreira fala são mentiras deliberadas. As coisas que Kim Kataguiri fala são mentiras deliberadas. E passou da hora da gente ter uma medida para que isso seja cortado efetivamente. O Nicolas Ferreira tentou, assim, de todas as maneiras embargar, né? Não estão fazendo nada, o Lula não está fazendo nada. Ele foi um dos que falaram que a Janja ia pro show da Madonna e ia se encontrar com a Madonna antes no hotel. E aí depois ele somente não toca no assunto mais. Isso porque ele que foi bater lá nos Estados Unidos, né? Sem gastar dinheiro para fazer nada. Estados Unidos com um monte de assessor gastando dinheiro para não fazer nada. Então, eu não sei de que forma, mas a gente precisa de medidas efetivas para que esses projetos pessoais não sejam... Esses caras, eles causam muito estrago, que esses projetos pessoais não sejam levados para frente. O Kim Kataguiri já conseguiu chegar onde queria, né? O primeiro passo dele, claro que ele não vai, acho que não acaba aí. O Pablo Marçal tá indo, ele quer se eleger. E tem outra pessoa que eu vou colocar nesse hall aqui, que é para parar de palhaçadinha da gente fingir que não sabe. Jojo Todinho tem um projeto político de se eleger como uma candidata de extrema-direita. Parem de dar palco para essa maluca. Parem de achar engraçado. Chega, o tempo dela ser engraçada lá na Fazenda já passou. A tonta da Luísa Sonza estava lá postando o fake news e marcando o Lula e a Janja como se eles não estivessem fazendo coisa, mas pelo menos ela não tem projeto político. Jojo Todinho tem um projeto político. Ela tem um projeto político de extrema-direita. Ela tem um projeto político de pegar um monte de gente despolitizada que acha que não gosta de política e tal, e ela vai se eleger. Ou a gente começa a cortar isso agora, ou a gente vai ter mais uma figura perniciosa, como Jojo Todinho, mais uma figura perniciosa como Pablo Marçal. O que o Pablo Marçal fez, sinceramente, assim, eu não consigo pensar em medidas democráticas e republicanas para ele. Eu consigo pensar somente em violência física. É só o que eu... De verdade, assim. Como cidadã brasileira, eu só consigo pensar em violência física quando eu penso no que o Pablo Marçal fez. Quando eu penso no que o Eduardo Leite fez. Eu não consigo ser racional, eu não consigo... Nossa, tem que politizar essa discussão, tem que politizar pra caralho. A gente tem que cortar esse mal, a gente não pode deixar esses ovos chocarem. Jojo Todinho é um ovo que quer chocar, Pablo Marçal e tantos outros. Esse bando de pastor de internet aí também fazendo tweet ecoando o que Pablo Marçal fala. Coach e pastor, esses cyberpastores aí, são figuras perniciosas. Eles são tão perniciosos tanto para o nosso Estado Democrático de Direito, quanto para a vida das pessoas. Pablo Marçal coloca pessoas em risco. Um funcionário dele, se eu não me engano era funcionário dele, morreu depois de fazer uma corrida. Aliás, no meio da corrida, sem preparo nenhum, porque ele ficou com aquele papo de coach de que você consegue, que é só você querer, né? E depois que o cara morreu, ele falou que ele correu porque quis.
Depois que as pessoas quase morreram lá naquela caminhada no Monte X lá, que os bombeiros tiveram uma puta dificuldade para resgatar, ele falou que ele não levou ninguém obrigado, as pessoas foram porque quis. Depois que uma pessoa pagou R$1 milhão, eu acho, para almoçar com ele, e ele debochou da pessoa o tempo todo, e a pessoa foi reclamar, ele falou que pagou porque quis. Essas pessoas são perniciosas, elas colocam a vida delas em risco. Jojo Todinho vai para o mesmo caminho, sabe? Kim Kataguiri tá aí, Mamãe Falei tá aí. Ele ameaçou, né? Porque soou como ameaça que ele ia pro Rio Grande do Sul. Ele vai fazer o quê? Porque se o cara faz um vídeo avisando que vai pro Rio Grande do Sul e esse cara é o Mamãe Falei, ele não pode sair de onde ele está naquele momento. Aí, por outro lado, claro, você tem pessoas fazendo serviços ótimos. Eu tô vendo as pessoas reclamando, assim, por exemplo, o Frota, que é um plot twist vivo, né? O Frota está ajudando a resgatar pessoas e alguém começou E animais, Ana movimento. Raíssa, de jet ski. E animais, verdade. Verdade. Inclusive, nesse momento, a gente tem alguns lugares que não tem mais resgate de pessoas, porque já resgataram todo mundo. E o Frota está resgatando gatos. Que é dificílimo você resgatar gato. O gato, ele prefere morrer a vir com você. É um terror, assim, porque eles se escondem em forro, eles se escondem muito bem, eles ficam muito arredios. E gato, a gente acha assim, nossa, vive muito bem na natureza. Gato não pode nem ficar muito tempo sem comer, porque eles têm siricuticos. Não é igual um cachorro, o cavalo lá, o caramelo, que sobreviveu 3 dias em cima do telhado. Um gato não vive aquilo, não. É tudo Fora de que cristal. gato odeia água, né? Odeia água, fica apavorado, não sabe para onde ir. E quando ele não sabe para onde ir, ele enlouquece. Então, o Frota tá fazendo, é verdade, tá fazendo esse trabalho. Outras pessoas, a Janja, e como já falado aqui, e outras pessoas que têm já um trabalho, né, a respeito com abrigo de animais e tal. E cada um tem sua especificidade, né? A gente viu que o cavalo foi resgatado num bote, teve que ir deitado, que é uma coisa que cavalo não deita. Então, assim, gente, né? Tem casos de idosos que não querem sair de casa. Então, assim, quando era para não sair na época da pandemia, eles queriam sair. Agora que é para sair, não querem sair. Ainda tem isso, assim. Tem que levar junto um psicólogo para resgatar o idoso, porque o idoso é teimoso. E as pessoas estão inventando mentiras deliberadas, sabe? Nesse estado caótico que a gente está. Estão inventando mentiras deliberadas que põem a vida das pessoas em risco. Assim, eu já desisti de entender por que as pessoas seguem essas figuras. O problema não é mais as pessoas seguirem essas figuras, é o alcance que elas têm, o mal que elas fazem. Então, é muito, sabe, essa campanha de desinformação. A Thaís falou das charges, eu não sei de quem foi uma charge que foi certeira. E, aliás, Thaís, você falou que as pessoas ficam esperando achar graça em charge, né? Surgiu daí o meme Laerte, não entendi. Porque as pessoas querem achar graça de tudo, né? Exato. E essa charge era, né, uma visão assim da cidade inundada e alguém com um balde cheio de serpente jogando dentro da água. Que é Laerte. Isso que a fake news faz? É de Laerte, Laerte, né? Maravilhosa, Laerte, eu entendi. Minha amiga Sua Laerte. amiga, é verdade? Sua amiga Laerte, eu entendi. Então, é isso que a fake news faz. Eu vi muito caso das pessoas, o Frota, eu acho que uma equipe brasileira olímpica, eu acho que de canoagem. Tá? De remo. De remo. Eles abriram mão. Brasileiros também. A equipe de surf do Pedro Scooby e do Lucas Chumbo vieram pra cá. É verdade. E, assim, essas pessoas implorando, assim, gente, né, quem tem barco, quem tem bote, por favor. Não tinha que estar pedindo, por favor, essas coisas têm que ser tomadas, sabe? Essas coisas têm que ser... E tá na lei, assim, essas coisas, não tem nada seu no fim das contas. Se precisa, se é um estado de urgência, de emergência, de calamidade, essas coisas podem ser tomadas, assim. O poder público tem esse direito, porque é para um bem maior. Para Pablo Marçal tá dando volta de helicóptero, atrapalhando, inventando mentira, causando esse fuzuê, porque ele só aparece para causar fuzuê. E a gente sabe que isso é um veneno. Esse cara, o nome desse filho da puta sai numa urna, a gente tá fudido. O nome de Jojo Todinho sai numa urna, a gente tá fudido. Se querem trazer Nicolas Ferreira para cá, para Brasília, a gente tá fudido. Cara, é uma desgraça atrás de desgraça, assim. As pessoas inventando mentira. O Whindersson Nunes, né, fazendo com a mão e derrubando com o pé. Sabe, ele ajuda, ele consegue mobilizar muita gente e ele faz uma coisa boa, aí ao mesmo tempo ele junta a tropa dele de caçadores virtuais de dignidade e bota pra cima das pessoas. Tentou fazer isso com a Janja, fez isso com algumas arrobas na internet que estão ajudando, porque ele anda com gangue virtual, essa pessoa. O Whindersson, ele
alguém me falou, eu achei genial, que ele tinha que ter aprendido com o Clodovil, que se você é feio, você tem que pelo menos ser educado, ser gentil, sabe? Mas pelo menos você tem que ter a simpatia das pessoas. Não vai ser sua cara, sabe? O Popó bateu foi pouco. Eu não vou... Ai, nós temos que agradecer ao Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes ficou podre de rico. Um vídeo, ele só tá retribuindo o que ele ganhou. Ele só tá retribuindo, não é favor que ele faz, não. Felipe Neto, não falarei mal neste momento, mas assim, pelo menos não fica querendo holofote, igual o Whindersson. Então você tem um monte de gente se mobilizando para fazer coisas bacanas, aí aparece uma Luísa Sonza fazendo uma postagem daquela, como se ela não tivesse assessoria de imprensa. Parece um Pablo Marçal. Cara, é difícil, viu? Não, e o Whindersson, tudo começou justamente por causa do resgate do Cavalo Caramelo, né? Porque parece que ele queria o protagonismo do resgate. Não rolou. A Janja, que tá se movimentando muito nos bastidores, tá fazendo muita coisa, segundo informações de bastidores que nós temos aqui. A Janja está trabalhando bastante, ela mesmo disponibilizando, ela mesmo correndo atrás de muita coisa. Mais uma de bastidor do Caramelo, hein? Trago mais informação de bastidor do Caramelo. A Janja estava hoje desde as 6 da manhã ligando pro Exército se mobilizar. Só que eles não tinham o barco que o Exército tem, o material que o Exército tem aqui no Rio Grande do Sul, não conseguia se aproximar do Caramelo para tirar ele. E aí os bombeiros de São Paulo tinham aquele bote com a estrutura. E aí mobilizaram todos os veterinários para ir lá, porque aquela galera toda que estava em cima do Caramelo, para quem viu as imagens, para sedar ele e poder deitar, eram todos veterinários. E usaram o bote dos bombeiros de São Paulo, que tinha resistência, conseguia aguentar o peso de 350 quilos. Mas a Janja estava desde as 6 da manhã, pessoalmente ligando para o Exército. Hoje estou informação de bastidor aqui que... Olha aí, ó. Vocês não sabiam, né? Mas eu fiquei sabendo aí, ó. O Whindersson também não sabia. Pois é. E aí porque a ideia dele era fazer uma jangada... Se tivesse entrado no grupo dos Influ quando chamaram ele, saberia. Não, mas é muito melhor ser humorista, é muito melhor ser maluco de internet. A treta começou por aí, por conta disso, né? Porque parece que ele queria fazer tal da plataforma lá, e aí a Janja moveu esses recursos, que deve ter sido, sim, pra Janja, né? Ela que barrou uma GLO que poderia ter acabado com a nossa democracia, agora em contato com o Exército por um bem muito maior, né? Obviamente. E aí parece que ele ficou chateado que o Cavalo Caramelo foi resgatado e resolveu, né, atacar ela, resolveu atacar outras pessoas. Principalmente porque o Felipe Neto fez aquela ação com a Janja, né, dos purificadores, que também foi uma ação fantástica, né, recolheu, acho que em 48 horas, mais de 4 milhões de reais, eles compraram os purificadores já foram entregues lá no Rio Grande do Sul. Eu vi o vídeo, é um negócio assim, fantástico, realmente, a água vem totalmente barrenta, sai assim, limpinha, realmente foi uma ação sensacional. Gostei também do vídeo do Felipe Neto falando pros bolsonaristas, né, eu sempre vou ganhar de vocês, bancando, né, porque os bolsonaristas, eles denunciaram a chave Pix que o Felipe Neto divulgou para arrecadar, para poder os bancos emitirem um alerta de fraude, caso você tentasse fazer o Pix. Então, chegou a esse nível de escrotidão os bolsonaristas. Assim, a gente já não espera nada da extrema-direita, mas assim, eles conseguem se superar a cada momento, né? E aí, tipo assim, a fake news do Pablo Marçal, o papel que o SBT também se prestou foi, assim, absurdo, porque eles fazem uma reportagem sobre um ponto de fiscalização da NTT, que para quem já andou em qualquer estrada sabe que é uma coisa automática, né? Em algum ponto tem a fiscalização, o caminhão, por medida de segurança, tem que passar por uma balança automática para pesar, e caso esteja acima, ele vai ser notificado, vai ser multado, que seja, mas já tinha sido divulgado que haveria relaxamento das notificações, mas que precisava ser feito, que era o trâmite burocrático. Pegaram essa situação, botaram numa matéria completamente sem pé nem cabeça, misturando coisas, misturou a questão da nota fiscal com a multa, mas ao mesmo tempo falava que a multa ia ser abonada, e aí os bolsonaristas fizeram recorte, divulgaram da forma como quiseram, depois a jornalista veio dizendo que não, é fake news, o pessoal falando que citaram nota fiscal na reportagem, mas estava lá, cara, o cara falando nota fiscal, estava nos créditos da reportagem dizendo nota fiscal, então assim, tudo para corroborar
a fake news bolsonarista e a que preço, né? Com qual intuito, né? Aí a gente tem a questão da... Eu queria só você falou aí do Pablo Marçal, só para não perder o gancho, eu queria propor a próxima enquete, a enquete desse episódio. Manda abraço. Que é, o coach tem que ser criminalizado? Sim ou não? Só 2 opções? Sim ou não, que é para não ter margem de erro. Foi o quê? 3 semanas atrás que eu comentei isso, né? De que ninguém apresenta o projeto. Então, olha só. Aí, 3 semanas depois, olha o que o Pablo Marçal tá fazendo. Então, boa, Thaís. Então, a enquete dessa semana é: o coach tem que ser criminalizado? A prática do coach, né, tem que ser criminalizado, sim ou não? Beleza? Aí, a gente depois, nessa situação do Pablo Marçal, os bolsonaristas, eles são tão canalhas que primeiro era assim, o governo está barrando caminhões por conta de nota fiscal. Como a coisa não colou, eles passaram a atacar a ANTT, que é um órgão federal, para tentar associar um possível impedimento dos caminhões seguirem ao governo federal, coisa que também não existiu. O próprio chaveirinho lá do governador de Santa Catarina, que depois estava lá do lado dele, ele divulga um vídeo dizendo, não, a gente entregou tudo, tá tudo certo, e depois ele faz um vídeo ridículo do lado do Jorginho Melo para dizer que foi multado. Aí Jorginho Melo, parem de impedir que doações cheguem, aquela coisa absurda. Sim, tudo orquestrado, não é possível que isso é feito ao natural, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o Marcel Van Hatten, que é deputado pelo Rio Grande do Sul, enquanto o pau tá quebrando no estado, ele tá lá na Câmara recebendo deputados holandeses que vieram visitar o país. Ele foi lá para poder recepcioná-los, porque é uma grande honra, num momento como esse, receber deputados holandeses. Porque assim, ele não sabe o que fazer, né? Ele só sabe fazer videozinho, só sabe xingar, só sabe atacar os outros. Ele não sabe lá meter a mão na massa e ajudar. Pô, você vê os jogadores do Internacional e do Grêmio entrando no meio da água lá, vários ajudando em resgate, enquanto um vagabundo desse tá recebendo delegação da Holanda. Porra, pelo amor de Deus, o deputado estadual lá do PSOL, né, que é a ponte que o Felipe Neto usa lá para as doações, tá lá o tempo todo ajudando, né, partindo para cima, levando doação, enquanto o cara tá recebendo delegação da Holanda, se reunindo com não sei quem do exército para falar que, olha só, o governo federal, esse malvado. É por isso que a extrema-direita tem que estar o tempo todo falando de aborto, de droga, de ideologia de gênero, porque se for para ver o que esse povo faz, o que eles trabalham mesmo, é muito nítida a diferença, a incompetência deles, né? É muito nítido que eles não estão nem aí para a população. Você vê, assim, que são vários exemplos, assim, não é nem só do despreparo, porque a pessoa despreparada ainda tenta fazer alguma coisa, faz errado, mas tenta, mas é realmente um desinteresse completo com o bem-estar da população. Não, e aquela fake news da Anvisa, quem espalhou foi aquele médico que foi preso no Egito, né, por assediar uma mulher, que espalhou um monte de fake news durante a pandemia. Esse é o cara que espalhou a fake news da Anvisa, que a Anvisa teve que vir desmentir, mas o negócio já estava... E que conseguiu uma coisa inédita no país, que é perder o registro. O médico perdeu o registro, minha gente. Nem quando passa remédio de verme para doença virótica. Exatamente. Ele conseguiu essa façanha, assim, ele perdeu o registro, gente. É desse tipo de gente que a gente está falando. E fica aqui meu ponto negativo também para o William Bonner, entrevistando o Eduardo Leite no Jornal Nacional, assim, completamente chapa branca, sem querer se indispor, sem querer fazer nenhuma pergunta que incomodasse o Eduardo Leite, ao mesmo tempo que deixava ele falar o que quisesse. Até posso entender, não é o momento, a gente está aqui para prestar serviço, comunicar o trabalho que está sendo feito, mas uma mísera pergunta tinha que ter feito. Eduardo Leite, o governo do estado acho que não investiu muito em prevenção, né? O que você tem a dizer sobre isso? Nem isso ele fez. Então fica também aqui minha nota de repúdio em relação ao William Bonner. Faltou alguma coisa a gente comentar aqui sobre esse resumo, sobre essa atualização aqui da situação no Rio Grande do Sul? Faltou xingar alguém por espalhar fake news? Eu só queria acrescentar, assim, que é bem importante, a Ana Raíssa citou um ponto muito, muito importante, que é o alcance que essas pessoas têm com um público que não é politizado. Porque a gente precisa lembrar que, assim, nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista. Ou seja, nem todo mundo já se radicalizou, né? E eles têm um alcance muito grande com esse público, né? Ou o cara lá que votou no Lula, ou que votou no Bolsonaro, mas não se radicalizou ainda, ou que até votou no Lula porque é a figura do Lula, né? Mas não é de esquerda. E eles têm esse potencial. E esse potencial
dessas falas chegar nessa galera, está prejudicando muito a gente aqui no estado, porque isso já chegou aqui na ponta. Isso dissemina muito rápido, porque os vídeos deles costumam ser muito curtos, ou costumam ser muito fáceis de ser cortados a ponto de você colocar em qualidade de batata, como eu falo, e disparar no WhatsApp. Então, assim, a gente tá rolando aqui de ter jornalistas que estão fazendo cobertura há uma semana e que de ontem para hoje começaram a ser atacados, que até então não vinham sendo atacados. A gente tem muita gente que está raivosa, achando que a água não chega ou que não tem água em determinados estabelecimentos por culpa do Lula, né, ou por culpa da NTT, ou por culpa da Polícia Rodoviária Federal. Então, a gente precisa ter, nesse momento, o discernimento de, dependendo do número de seguidores que a gente tem e do número de grupo de WhatsApp que a gente está, não ficar compartilhando essas coisas com aquela coisa de, meu Deus, olha isso aqui que absurdo. Porque o nosso olha isso aqui que absurdo vai ser descartado para essas pessoas. O que vai ficar na mente delas é o vídeo do Marçal dizendo, estou aqui e barraram o caminhão. É o vídeo da Jojo Todinho dizendo que tem que mandar a Força Nacional, sendo que a Força Nacional já está no Rio Grande do Sul, já está aqui, já tem mais de uma semana que a Força Nacional está aqui, né? E está chegando mais gente, né? Então, assim, isso é o que pega. Então, vamos evitar compartilhar essas coisas quando a gente sabe que tem seguidores da nossa família, amigos, etc. ali, que podem acabar caindo nisso, mesmo que seja para dizer, nossa, que absurdo. É muito melhor a gente já trazer direto a contranarrativa, sabe? É muito mais fácil, assim, em vez de a gente mostrar o próprio Marçal falando do caminhão, dizer, olha, as estradas do Rio Grande do Sul estão cheias de problemas por causa das enchentes. Os caminhões estão demorando para entrar e, por isso, o que está chegando de mais rápido, o que está chegando mais rápido é o que está vindo a partir dos voos. É o que vem pela FAB e é o que está vindo pelos voos comerciais, como a Azul, Gol, Latam, que estão fazendo voos para cá para trazer donativos. É mais fácil a gente já chegar com a contranarrativa direto do que chegar com isso. É só uma dica assim, para os ouvintes do Midcast, porque eu sei que a gente sempre tem contato com uma galera menos politizada, e aí para a gente evitar oh meu Deus, que absurdo. Não, vai direto para a contranarrativa, sabe? Já chega com uma narrativa pronta, com isso pronto e de forma fácil de digerir, assim, tipo, estradas estão com problema, por isso está demorando para entrar o caminhão, né? A Força Nacional já está lá há muito tempo, os Correios já estão fazendo a sua parte com as doações, e as doações dos Correios já estão chegando aqui no Rio Grande do Sul, né? Quem está doando para os Correios já está vindo para cá, inclusive com apoio de empresa aérea e FAB e etc. Então, né, porque o Nicolas propôs, né, que os Correios pegassem donativos 2 dias depois que os Correios já estavam pegando donativos. Então, esse tipo de coisa, a gente já chega com a narrativa pronta, sabe? Só uma dica, assim, de comunicação política, de alguém que já trabalhou muito com essas pessoas, assim. Perfeito, Paula. Um aviso, assim, extremamente importante para a gente estar sempre ligado realmente nessa questão. É isso, gente. Fechamos. Mais algum comentário a respeito desse assunto? Podemos seguir? Tá bom, né? Chega de falar de desgraça. Mais um episódio pesado, mas necessário, porque realmente, né, a gente precisa aqui trazer informação da nossa maneira, né, da forma como a gente consegue, né, do que está acontecendo. Espero que os ouvintes tenham curtido esse episódio aqui sobre todos esses assuntos que a gente comentou. Cartinhas da Xuxa, Thaís. Vamos ter essa semana resultado de enquete. Eu tô achando que a Ana Raíssa novamente... A Ana Raíssa é dona desse podcast mesmo. Que ela novamente acho que influenciou no resultado da enquete junto com o Rodrigo Hipólito, né, que tacou, né, a gasolina na fogueira e fugiu. Hoje não tá aqui, né? Deu uma desculpinha aqui no nosso grupo para não participar. Mas vamos lá, Thaís. Pois é, o resultado da enquete. O que você gostaria de dizer para Vitor Souza, com 70 votos, teve como opção vencedora quem bate cartão não vota em patrão, com 39% dos votos. Volta capitão ficou com 37% dos votos e calvo coração ficou com 24%. Eu, como sempre, escolhi a opção que teve menos votos, né? Eu sou aquela galera que vota nas eleições, só vota na galera que fica com 1%. Vota na Marina, né? Exatamente. Votei na Marina e outras pessoas aí que eu prefiro nem falar, porque...
Vou perder alguns Kisuker se eu disser. Socorro. Não é o Aécio. Nem Bolsonaro. Meu Deus. Mas, enfim, é isso. Inclusive, sobre Então, a rapidinho, escolha... Thaís. Eu acho que a maioria, então, gostaria da minha volta, né? Porque se junta Calvo Coração com... como é que é a primeira? Volta Capitão, temos a maioria, né? É verdade. É verdade. Muito bem pensado. Não, porque de fato eu fiquei, caramba, a galera votou, quem bate pra cartão não vota em patrão, quer dizer que o povo não quer que o Vitor volte. Pois é, cara, exatamente. Não, teve um ouvinte que comentou, acho que no Spotify, não, eu vou votar nessa opção, quero que o Vitor volte, alguma coisa do tipo, mas é porque esse slogan é bom demais. É muito bom. Sempre vou escolher essa opção. Exatamente. Mas enfim, então vou começar fazendo denúncias graves. Eita, que denúncia. Não teve... Gravíssimo. Não teve nenhum comentário, nem no Instagram, nem no Blue Sky, que são o quê? As redes que eu cuido. O que isso significa, Vitor? Eita. Assim, o Twitter não tá muito longe disso também não, mas acho que lá teve alguma coisa, né? Agora, a galera do Blue Sky realmente, né, abandonou, né, cara? Já foi, já. Não, às vezes tem assim, 1, 2 comentários, mas a maioria, de fato, pessoal, eu entendo, assim, eu vou fazer vista grossa, porque realmente o último episódio foi muito triste. Eu até entendo os ouvintes não se sentirem encorajados a comentar. Vou fazer vista grossa. Se tiver pouco comentário nesse episódio, vou fazer vista grossa também, que tá todo mundo meio acaralhado da cabeça. Tudo bem. Mas, não vamos ficar se acostumando com isso não, hein? Então, vou ler os comentários do Twitter e do Spotify, né? Que é onde o povo diz, não gosto do Twitter porque é do Elon Musk. Não gosto do Spotify, mas é só onde vocês comentam, tá vendo? Não posso fazer nada. Se vocês vissem a cara de Thaís Kisuki nesse momento, quando ela fala, né? Mas é só onde vocês comentam, assim, foi maravilhoso. Mas então, vou começar aqui no Twitter, que teve 2 comentários falando sobre o quê? O Rodrigo Hipólito Gratiluz. Meu Deus. Cara, eu ri demais na hora que eu fui editar esse trecho, assim. Pelo amor de Deus. Eu fiquei uns 5 minutos, assim, apreciando aquele momento. Eu tive medo de não dormir com medo do Rodrigo Gratiluz. Não, e assim, a gente pediu pra você botar a Enya e foi assim, maravilhoso, foi incrível, assim, quando começou a musiquinha, eu já tava gaitando, não aguento, antes do Rodrigo começar a falar, eu já tava me acabando de rir. Muito bom, muito bom. Cátia Maradas escreveu, psicólogo, abre aspas, o Rodrigo Hipólito Gratiluz não existe e não pode te machucar. Daí vem o midcast e me mostra o Rodrigo Hipólito Gratiluz. Pois é. A Aline disse, tava de boas escutando e do nada começa a música do Momento Espírita com a voz de locutor do programa Love Night do Rodrigo. Rapaz, só faltou o barulho da tragada pra ficar mais sexy e a galera doar 50 conto. Teve um momento da gravação passada que ele deu uma tragada também, mas não ficou tão icônico, mas assim, ele parou a fala no meio, não sei se o Vitor lembra na hora de editar, deu uma tragada assim, 30 segundos e voltou, o raciocínio não parou. Na verdade, aquilo ajuda ele a concatenar melhor as ideias. Bruno Teixeira disse, queria agradecer a Ana Raíssa por me ajudar a entender como me sentir sobre Kitara Havashi. Rir quando ela passa a perna em gringo e conservador escroto, mas fazer cara de quem lambeu de pirona para algumas coisas que ela fez com gente do povo. Infelizmente, essa parte da de pirona eu não vou poder estar com um colega não, porque eu tomo de pirona na colher quando eu tenho que tomar, então... Porque se você coloca água, enxaquecas, se você coloca água, são pelo menos 100 ml de sofrimento. Eu prefiro colocar na colherinha de sobremesa e de uma vez. Então, você toma líquido, de pirona líquida, gotas. O que eu puder tomar. Líquido. Entendi. Peraí, deixa eu abrir aqui, porque o Spotify fez o favor de dar uma pane. Já estava tudo aberto para eu ler. Aí ele fez... É o pior aplicativo do mundo. Nunca foi bom o aplicativo do Spotify. Cara, que inferno. Impressionante, cara. Não, pior do que o aplicativo do Spotify é o aplicativo da Globoplay. Ali
É ruim, viu? Bem, É. demais. Não, o da HBO é bem ruim também. Aff, Maria. Que agora é Max, né? Mas HBO... Nossa, é? péssimo. Pronto, consegui abrir. Rafael Cavalcante disse: o Vitor se perdeu no show da Madonna e não acharam ele até agora. E o Vitor vai ter que fazer gravação pedindo desculpa por estar no show da Madonna e não ter admitido. Eu vou dizer que eu fui por causa da minha esposa e tal, mas quando a gente chegou lá, viu o que era, voltou, aí não deu tempo de gravar o Midcast. Eu vou abrir um space e você vai ter que ir nesse space pra se desculpar. Ah, é. Boa, Paula. E fazer uma tatuagem. Tem que fazer. Você já tem tatuagem, Vitor? Não Tatuagem tem. Não vai dá ser a desculpa. primeira. A primeira vai ser logo um versículo da Bíblia. Beleza. Qual vai ser o seu versículo, Vitor? Cara, eu sou um total desconhecedor de versículos da Bíblia, então não consigo nem sugerir algum aqui. Vocês ouvintes, escrevam aí nos comentários que versículo da Bíblia Vitor deveria tatuar para pedir desculpa. Cara, a Thaís me arrumando problema aí, ó. Thaís me arrumando problema. Não, tô dizendo que você vai tatuar. Os ouvintes vão sugerir. Vai que você gosta. Não, é porque vai saber quais são as sugestões que vão vir. Né? Qualquer coisa tu faz de rena, Vitor. E 15 dias já saiu. Não, ninguém Nossa. disse que tinha que ser tatuagem permanente. Ah, verdade, pode ser de chiclete. Imagina o Amado. chiclete vindo com versículo da Bíblia. Caraca. Com certeza existe chiclete de Se- crente. Não, será, não dei cara? ideia. Ai, meu Deus. Era isso que eu ia falar. O Silas Malafaia ouvindo a gente aqui fudeu, né, cara? A estética neopentecostal, a estética protestante é péssima. Não estraga as tatuagens, por favor. O chiclete com aquele fé. Ai, com aquele F que faz Estilizado. assim, É. 100% cruz. Jesus, né? ó. 6% Jesus, pra você pôr na testa. Testa! Ah, essa tatuagem só pode ser aplicada na testa. É a propaganda Aí que vai fazer o ter um- Neymar. Isso, eu ia falar, vai ter um jogo da seleção brasileira, um monte de jogador entrando com cada um com uma na testa, né, cara? Ai, vamos lá. Teve o comentário do Amarcos37. Ele disse: eu sou fã demais de Victor Souza. Nunca o vi, mas é um cara muito foda e humano. Aí ele colocou entre parênteses: ninguém tem que saber disso. Mas meu irmão morreu na pandemia. E Victor Souza, obrigado. Qual que é o nome dele mesmo? Bom, o nome de usuário é Amarcos37. A Marcos37, um grande abraço pra você, cara. Muito obrigado aí pelas palavras, que sua família aí esteja reconfortada já depois dessa perda que vocês tiveram. Mas valeu aí pelo comentário e pelas palavras. A Daniela Falcomer Fraga disse: adorei o episódio. As informações da Paola sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi muito esclarecedor. E hoje temos Paola novamente, sendo muito Lógico, esclarecedora aqui. Não tinha como a gente fazer esses episódios sem Paola. Lara disse: espero que Kitara Havashi continue nos Estados Unidos e que exportemos mais pessoas como ele para lá. Eu achei ótima essa sugestão. Já pensou a gente mandar a extrema-direita todinha para Miami? Que maravilha. Todo mundo Depois ia de sair Lucas ganhando. Neto recolonizando Portugal. A gente já pode Ai, abrir que uma chave delícia. Pix pra vaquinha, pra mandar todo mundo num avião só. Nossa, isso é ótimo. Caraca, essa vaquinha, putz, eu ia... Aí eu- Cara, para comemorar que o Trump deu uma entrevista de não sei quantas horas para uma revista e não tocou no nome do Bolsonaro uma vez, a gente só precisava mandar esse povo todo para lá que acham que vão votar no Trump e vão chegar lá e vão ver que são só latinos. Ah, e eu tenho uma outra sugestão. A gente manda todo mundo no mesmo avião pilotado pelo Pablo Marçal. Porra, aí sim! Perfeito. Simplesmente. E aí, se acontecer alguma coisa com o avião, foi porque as pessoas não tiveram pensamento empreendedor. Maia Rodrigues disse: não estava pronta para o Rodrigo Gratiluz. Ninguém estava, Maia. Estava mais. Mas ó, denúncia, tivemos Rodrigo Gratiluz, mas o número de apoiadores não cresceu, então cadê? Vocês elogiam, mas cadê? Cadê o retorno, né? Vamos Olha elogiar aí. com trocados agora, por favor, já façam Pix. É, mas vamos abrir exceção. Esse mês aqui, especialmente, façam Pix para alguma das ações aí que Verdade. tá na descrição do episódio, aqui na thread da Paola. Se você pensa em apoiar o Midcast neste mês aqui de maio, reverta isso para a doação
para quem realmente está precisando muito, 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 absurdamente, infinitamente mais do que a gente. Thaís, mais algum comentário aí? Bom, é isso. O último comentário vai ser de M. da Rochella, que disse: Vitor de folga e vocês me lembrando quando Rafinha Bastos tomou um gancho do CQC. Será que Midcast é humor inteligente? Esse é uma vírgula minha, não é o comentário dele. Tá. Eu ia falar, olha... Midcast, o seu humor inteligente da política nacional. Mas eu não sei se ser comparado com Rafinha Bastos foi, sei lá, me criticando, querendo elogiar, eu realmente não entendi M. da Rochella. Não, eu acho que foi só um comparativo com a situação. Acho que não tá. Aliás, eu não pensava nessa figura há muito tempo. Eu estou muito feliz que a Rafinha Bastos sumiu. Verdade. Pena que o outro colega dele não sumiu tanto quanto ele, né? Mas, terminando o comentário, M. da Rochella falou: com a Enia não tem como não fazer o Pix. Hashtag quem bate cartão não vota em patrão. Então, cadê o Pix, M. da Rochella? Depois desse comentário. Exatamente. Enia é essa que mora num castelo na Escócia com 6 gatos e não recebe visita nem de parente. A mulher que sabe viver. Mulher que sabe viver. Bom, fechamos então, gente, mais de 2 horas de gravação aqui, não sei com quanto tempo vai ficar esse episódio. O Rodrigo Hipólito estaria aqui em Dócio, por estar até 11h53 da noite gravando, mas eu preciso aqui mencionar os nossos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa, lá no apoia.se/Midcast, que é o Elisnei Menezes, Liliane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos, Gabriel Pires, Reni Barcelos, Daniel Ribeiro, Paulo Felipe Cousani, Guilherme Anselmo, Rodrigo Rocha e Fernando Lira, além da galera do Pix, que é o Bruno Felipe Teixeira, Leonardo Gandolfi, Dandara Marques, Cauê Vicente e Denise Tomarose, e além, é claro, do Rafael Cavalcante, essa categoria aqui, beijo da Lhama, um beijo aí, Rafael, e... É isso, Paula, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você que já está se tornando aqui figurinha recorrente, né, do Midcast Política. Espero que nas próximas vezes que você voltar aqui sejam para, né, debater assunto bom. Não tem aqui no Midcast Política, né, mas seja para a gente conversar sobre assuntos mais amenos e que a situação se resolva o mais rápido possível aí, que essa chuva do final de semana não cause mais impactos do que já causou, né? E fique bem aí. Continue com o trabalho que você está fazendo de ajudar a galera o máximo possível. Eu que agradeço de novo o espaço, mais uma vez, né? Para trazer essas atualizações, para a gente poder debater um pouquinho e trazer realmente o que está acontecendo aqui, né? Que é um cenário bem... A gente tende aí a ter muitas semanas ainda para recuperar, enfim, ainda precisa baixar água, tem toda a questão de recuperação, mas eu agradeço demais o espaço para poder conversar um pouco com vocês e o apoio que todo mundo está dando aqui para a gente, porque sempre que vocês estão compartilhando, estão trazendo informações, estão compartilhando os materiais que a gente publica nas redes, assim, amplifica o alcance e ajuda muito. E a gente conseguiu fazer muitos resgates de pessoas, de animais e etc. por causa disso. Aí vem agradecer bastante vocês por isso. Excelente. Faz o jabá do Farofeiros aí também. Ah, sim, né? Para quem não sabe, eu também tenho um podcast. Sou bancada do Farofeiros Cast, que está ao vivo todas as terças-feiras. Nossas gravações são no YouTube. Aquela rede de vídeos longos. Todas as terças às 20 horas. Lá a gente fala de política, fala de cultura pop e na próxima terça-feira, nas próximas semanas, né, a gente vai estar tendo atualizações lá sempre sobre o estado do Rio Grande do Sul. Nosso último episódio foi sobre a questão das enchentes e o nosso próximo episódio a gente vai falar um pouco sobre políticas públicas e o desmonte promovido aí por Eduardo Leite e pelo nosso querido Congresso Nacional das Políticas Ambientais. Excelente, Paula. E vocês fazem ao vivo, né? Muita coragem, cara. Vocês estão de parabéns. Bom, este podcast foi apresentado por Victor Souza, Thaís Kisuki, Ana Raíssa e Paula Costa. Edição desse que vos fala, Victor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid no Instagram,
Instagram, no Twitter e Midcast Política lá no Blue Sky. Tem o nosso canal no WhatsApp aí na descrição do episódio também, caso você queira entrar lá. Agora, fica aqui meu agradecimento, né? Já fiz a Paola, fica aqui meu agradecimento também para Ana Raíssa e Thaís Kisuki por mais uma semana juntinhos aqui. E caso vocês queiram dar suas redes sociais aí, fiquem à vontade. Lá no Twitter, Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. Eu sou Thaís Kisuki em várias redes sociais. E eu também queria falar que agora eu estou com um canal no Telegram, onde eu posto os meus quadrinhos e divulgo os eventos que eu participo. Então é t.me/Kisukers. Caraca, ela adotou Kisukers mesmo, Ana Raíssa. Eu tô lá, eu sou Kisuker também. Caramba, eu não sabia disso não. Peraí que eu... Cara, eu sou péssimo com redes sociais. E mais, tem o emoji da caixinha de suco. Pera aí, cara. Vou entrar agora aqui. Aí, ó. Pronto, agora eu sou oficialmente um Kisuker também. Maravilha. Pronto. Paola já deu arroba aí, Paola? Já falou não, né? @PaolaDCS em quase todas as redes sociais. Maravilha. Valeu, gente. Muito obrigado por mais essa semana. Valeu, 20. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Meu Deus, Thaís. Isso vai ter que ser cortado, não dá. Pode cortar, eu deixo me censurar. Censuras do bem. Censura para evitar problemas. Sim, eu ia ler mais um comentário, mas a porra do Spotify deu De problema de novo, bicho. Porra, bicho! Ai, meu Deus, o Vitor vai botar isso numa parte. Eu nem tinha pensado nisso. Mas agora com certeza estará lá. Oh, não. Thaís Kisuki imitando Faustão por um dia. Pessimamente. Faustão, aquele que compra órgãos toda vez que precisa de um transplante. Todo mês. Todo mês. Olha as pessoas, né? Pode. Só gente rica mesmo. Gente, só deixando claro que isso é uma piada na raiz, tá? É uma fala jocosa. Como é que é do Arthur Lira? Fala jocosa, né? Tem que deixar na pauta essa frase pra usar todo episódio. Exatamente. Porque vai um desavisado aqui numa parte e escuta isso, acho que é verdade. Não, gente, é porque quando ele precisou de um transplante depois de outras pessoas ficaram nessa, tem uma fila paralela, que quem paga anda mais rápido, não sei o quê, que é impossível o SUS ter feito isso, porque as pessoas não sabem como funciona o transplante, né? Rapaz, deixa eu falar uma curiosidade que eu nunca falei pra vocês.